Ó, vai entrar do Clube Concórdia. Deixa eu entrar e falar pra você. Agora, foda, né? Dá um golinho e dá sede. Já tô arrumando aqui já. Não. Tem quanto tempo pra começar? 2 minutos? Dá tempo de eu correr lá rapidinho? Não dá. Dá? Não dá, não. Claro que dá, tio. Não dá, não. Quem gravou? O negão lá do... Não. O Ed lá? Quem gravou? Eu? Não é não, dá isso, deixa eu ouvir. Ah, não dá tempo. Ah, não dá tempo não, filho. Se eu sair daqui, não dá não. Não, deixa eu ouvir no seu fone aí. Hã? Deixa eu ouvir nesse fone. O que você fez a voz? Eu mudo o tom. Eu mudo o tom. Tá vazando conversa. Hã? Não tá não. Acabou de mandar no zap. Hã? Acabou de mandar no zap aí. Tá vazando o áudio sobre a conversa. Som. Tudo bem. A ponte aérea, hein? É o último agora, né? A voz aí. Ah, uma ótima noite para você, amigo ouvinte da Web Rádio Grigo. Uma ótima noite para você, amigo internauta, que curte o canal do Grigo no YouTube, que curte Rádio Grigo Oficial no Facebook. No ar, mais uma resenha dos amigos. Aliás, estávamos com saudades, hein? Hoje, dia 17 de outubro, agora 20 horas 10 minutinhos. Estamos aí no ar com essa resenha especial do Derby Campineiro, Derby de número 208, que vai acontecer no próximo domingo no estádio Moisés Lucarelli, às 18 horas e 30 minutinhos. Jornada esportiva da Grigo especial também, geralmente meia horinha antes, mas no domingo
em especial, com exceção, nós estaremos no ar a partir das 17h30, falando lá do estádio Moisés Lucarelli. Estarei eu nessa daí, junto com Wagner Ferreira, Celso Fittipaldi, Carlos Zanqueta, o Lemão Zanqueta retornando em sua trupe, e também o Luiz Henrique Zanqueta. Vai dobrado, hein? Tem gente lá que vai olhar e vai falar que tá chapado, né? Tá vendo duas pessoas, de repente, lá no derby. Mas então, jornada esportiva da Grigo. Bom, o áudio não está saindo legal, a gente vai tentar dar uma ajeitada aqui. Legal, Fabião. Mas eu vou, por enquanto, então, enquanto eu vou ajeitando aqui, eu vou apresentando ele, que está aqui do meu ladinho hoje. Grande Luiz, tudo bem com você? Seja bem-vindo novamente. Faz tempo aí que não participa de uma resenha, de uma transmissão da nossa Rádio Grigo. Boa noite, Grigo. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Grigo. Boa noite, Celção, Vagnão, Zanqueta, toda a galera que vai estar conosco aqui. O grande Rubio, Vitor Rubio, né? Isso. Vai estar presente também. Faz um tempinho, né, Anderson? Que eu não vim aqui participar da resenha. Estava meio que grampeado, né? Mas agora estou solto e estou podendo participar. E vamos aí para uma resenha especial, resenha do derby. Vamos ver o que vai acontecer domingão, porque o negócio tá feio. Quando o Luiz diz grampeado, não estava preso não, viu, galera? Fica tranquilo. Beleza? Bom, vamos lá, vamos continuando a chamar esses nossos amigos. Agora eu vou chamar ele, hein? Grande Celção. Tudo bem com o amigo Celção? Olha aí, uma resenha, voltamos com a resenha e desta vez deve, hein? Deve, número 220. É a faísca saindo no domingão. Boa noite, Anderson. Boa noite, Luizão. Boa noite, amigos ouvintes da Web Rádio Grigo. É com muita satisfação que vamos debater aqui, vamos conversar, vamos resenhar com os amigos, falar do Derby 208, um derby que acho eu que vai ficar para a história. Eu entendo que não vai ser um jogo fácil, mas nós vamos resenhar. E, Anderson, não nos esqueçamos de ir anotando aí os números da resenha. Se não me falha a memória, se eu não errei, resenha de número 58, é isso? Celso do céu, agora você me trocou e eu tenho 4 na mão. Tem nada aqui, mas peraí que eu já vou. Isso daqui é número 58. Muito bem, Celso. Sensacional. Isso mesmo. Resenha número 58. E vamos falar, né, de um derby que promete entrar para a história, hein? É isso aí. Verdade. Anderson, o meu retorno tá meio ruim. Não sei se vocês estão me ouvindo bem, mas para mim o retorno está um pouquinho lento. Tá dando um delay. Está dizendo aí que o meu som está abafado. Aí a gente vai tentar acertando por aqui, né? A galera fala aí se está melhorando ou não o nosso som aqui, mas a gente vai ajeitando. Estava tudo nos conformes e de repente deu essa abafada. Mas vamos lá. Vamos continuando chamando ele, que é cadeira vitalícia, né? Se tornou o nosso presidente de honra, presidente de modo geral, né? Da SEC e aqui da Rádio Grigo, manda e desmanda. Que é uma presença sempre ilustre nas nossas transmissões. É lógico que eu estou falando dele. Grande Wagner Ferreira, uma ótima noite para você. Resenha dos amigos de volta, Vagnão. Nas nossas transmissões.
Estamos voltando aqui no YouTube. Voltei eu, voltei o Vagnão. Daqui a pouco a galera está voltando. Mas, lembrando, se cair aqui, galera, se cair aqui no YouTube, se cair também no Facebook, acesse o nosso canal de áudio. Vai lá, coloque Rádio Grigo. É só colocar Radiosnet, tá? Radiosnet, no seu Google, lá vai aparecer radios.com.br. Você coloca a Rádio Grigo, que o canal de áudio não caiu. Nós continuamos aqui, né? E o canal de áudio não caiu. O Wagner não tá aí. Ô, Wagner, o som melhorou um pouquinho? Tá abafado ainda? Tá ruim o som aí? Uma ligeira melhora, mas ainda não está dentro dos padrões de qualidade que estamos acostumados a entregar ao nosso internauta. De qualquer maneira, a gente, ao decorrer do programa, poderemos até ajustar aí o seu painel, né, o Anderson, para melhorar essa qualidade aí, que não é realmente o de costume que a Web Rádio Grigo costuma entregar para os seus ouvintes, entendeu? Com o som do Celso Fittipaldi estava perfeito. Então, vamos aguardar os próximos convidados para saber se realmente o problema vem da mesa aí, né, o Anderson? Vamos lá, vamos tocando assim. Vamos lá. Eu vou mandar um abraço aqui para o Fábio Macedo, grande Fábio Macedo, vendedor lá da Alpine Veículos da Norte e Sul. Que legal, Fabião. Bugrino, hein? Bugrino, esperançoso para esse derby, assim como o xará dele, o Fábio Almeida. Grande Fabião, Fábio Almeida, torcedor da Ponte Preta. Fábio Almeida está falando, boa noite, equipe do Grigo. Domingo será o derby do rebaixamento. Está dando risada aqui. E o Fábio Macedo está concordando com ele. Cai os dois, está dizendo. Os Fábios não estão otimistas, hein? O Elson Ponte Preta, grande Anderson, e equipe maravilhosa da Grigo. Vamos, Ponte! Anderson, não está chegando o vídeo e o áudio aqui, não. Deve ter sido na hora que caiu. Deve ter sido a hora que caiu. Bom, deixa eu ver, apareceu mais um aqui, eu já vou colocando no ar. Deixa eu chamar ele, aliás, que saudades, hein? Grande Lemão Zanqueta, ótima noite para você. Seja bem-vindo às nossas transmissões da Web Rádio Grigo. Zanqueta, o Lemão Zanqueta e sua trupe. Valeu, Cailão, tudo bem com você? Fala, pessoal, boa noite, tudo bem? Prazer grande estar falando com vocês mais uma vez, depois de um longo e tenebroso inverno, né? Mais de 40 dias afastados aí. Estamos voltando para falar um pouco de futebol, falar um pouco de derby, falar um pouco também de Guarani e Ponte Preta, para ver se esses times consigam dar uma alegria ao seu torcedor. Difícil, mas vamos torcer. Ou morre os dois abraçados no próximo domingo, ou um vai enterrar o outro. Será que vai realmente? Nós vamos ter esse derby fatídico, né? O som não está saindo legal no YouTube, gozado que no Radiosnet está saindo perfeitamente, né? Perfeitamente está saindo lá no Radiosnet. Bom, vamos completar essa mesa aqui, né? Vou chamar ele. Grande João, beleza? Tudo bem com você, João Vitor Rubio? Seja bem-vindo novamente às nossas transmissões, à nossa resenha dos amigos. Boa noite, Anderson. Boa noite, galera. Feliz de ter conseguido participar hoje. Minha rotina mudou e parece que daqui em diante vou conseguir participar mais vezes. Bora para mais uma resenha aí. Maravilha. Maravilha. Enquanto eu vou tentando ajeitar o meu som aqui, e a gente já entra nesse assunto do derby, né? Deixa eu mandar mais um abraço aqui. Derby da Debola, tá falando. Roberto César Santos, boa noite, Grigo. Já somos 12 mil. Majestoso vai estar lotado, a maior torcida do interior. Realmente, né? Mais de 10 mil vendidos. Setor ali da arquibancada que entra o portão 5, né? Que é o portão de entrada do Majestoso. Já acabou os ingressos ali. Agora, só organizadas, ali onde as organizadas ficam, visitantes, as vitalícias e também o VIP. Porém, infelizmente, uma boa parte desses ingressos estão na mão de cambistas. Infelizmente, né? Então, assim, eles aproveitam, a gente não é autoridade, mas quem é autoridade sabe muito bem e é muito fácil pegar essas pessoas no dia do derby, no dia dos jogos assim, mas está aí. Uma boa quantidade, repito, está na mão dos cambistas, né? Infelizmente.
O Fábio Macedo está dizendo aí, né, que estava sem som também. Olha o Cleberson aí, grande Cleberson, boa noite para você também. Olha o Carlos Lemos Matozinho, está dizendo Ponte Preta 1-0, grande Matozinho. A gente já está tentando aceitar o áudio aqui nosso, né? Salvione, Clodoaldo Salvione, olha aí, o Clodoaldo Salvione está aí conosco também, junto com o Cristiano Salvione. Que bacana, a galera toda, o Edilson Roberto, grande Edilson, craque, hein? Craque de vôlei lá da ABB. Luiz, manda um abraço para o Fábio Veloso, de Joaquim Egídio, está falando aqui. O Clodoaldo, né? O Fabiano Rubio, Guarani 3-1. Boa resenha para todos. Grande Fabiano. Está dizendo quanto. O Roberto Santos está perguntando quanto foi a renda, né, o público, lá no Brinco de Ouro, no derby do primeiro turno. A gente já vai falar rapidinho, mas eu passo para você. O derby que foi disputado em junho, né? Teve uma renda de R$ 91.890, o público pagante, 8.445, não pagante, 1.181, e público total de 9.626. 9.626 o público, lá no primeiro turno, no Brinco de Ouro. Cadê mais aqui? O Fábio Macedo está dizendo que o Guarani ganha de 2-1. Vamos ver a galera aqui. Enfim, né? Ponte Preta, esquerda, Gabriel Novaes, centroavante, Dr. Gé, direita, Matheus Sérgio, meio Dodô, Hudson, Castro, banco de reserva, Elvis e Iago. Tá aí, ó, Lemos Matozinho já dando a sua escalação. Macete também tá por aí, grande Macete, legal demais, hein? Roberto César Santos, 2-0 para a Ponte. Som bom. Olha o Batata aí, Batata Ponte Preta, estou ligado aqui no SEMAI, trabalhando e vendo a resenha. Acho que a Ponte Preta ganha de 3-1. Grande Batata aqui, legal, hein? Lá no trampo e vendo aí, acompanhando a nossa resenha. O Fábio Macedo, está faltando algum número aqui, viu, Fábio? São 70 vitórias do Guarani, mas tem algum número faltando aí, né? Que na sua conta aí está dando, acho que 205. A gente já vai passar os números certinho. Fábio Macedo está falando que se empatar, cai os dois. No YouTube estou escutando e vendo normalmente. Está dizendo o Carlos Eduardo Lemos Matozinho. Beleza. Bom, sinal que está ficando legal o som. Tá aí esse timaço da Rádio Grigo, né? Estamos em... Hoje dá... Deixa eu ver. 1, 2, 3, 6. Já dá quase um time lá para 7, viu, Vagnão? Falta um aí. Já dá o time para entrar jogando lá. É verdade, lembrando que no próximo domingo tem o jogo, né, da ASEC ACI contra a Rádio Grigo, é o primeiro jogo neste domingo lá na quadra do André Cruz pelo torneio da imprensa. E aí as duas equipes ainda que, se não me falha a memória, não venceram ainda no campeonato. Então vai ser um jogo interessante, primeiro jogo da rodada. E no segundo, time já, né, candidatos aí à classificação, a IPTV contra a Rádio Central. Então são dois jogos interessantes. No próximo domingo, lá na Escola de Futebol Chuteira de Ouro, do professor Lígio de Carvalho, lá no André Cruz. E estaremos lá, então, à vontade, lá, aguardando, inclusive, a presença dos amigos que queiram acompanhar mais essa rodada do Campeonato da Imprensa. O som deu uma despencada agora, a internet, e não é aqui dessa vez, hein? Foi lá dessa vez, lá para os Ares de Souza, que derrubou. Já está de volta. Vamos lá. Vamos começar a falar de derby Campineiro, derby Ponte Preta e Guarani. É o derby Campineiro, Moisés Lucarelli, às 18h30. Lembrando que a nossa jornada esportiva da Grigo começa às 17h30. Então, no ar, uma hora antes da bola rolar no Majestoso, estaremos no ar com esse timaço da Rádio Grigo. Eu, Wagner Ferreira, Celso Fittipaldi, Carlos Zanqueta e o Luiz Henrique Zanqueta também. Desde as 5h30, nós fazendo
a essa jornada esportiva e trazendo as informações e principalmente as emoções desse derby. Lembrando que teremos prêmio, hein? Uma bola oficial de futebol, um perfume maravilhoso da Fator 5, um boné da Rádio Grigo, igual esse daqui que o Luiz está na cabeça, né? Um boné bacana. Aliás, dois bonés. Vamos sortear 2 bonés, tentar separar aí um para um Ponte Pretano e um para um Bugrino. E se tiver mais prêmio, lógico, você vai ficar sabendo, né? Vamos lá. Derby 208, lembrando que no momento os times, né, estão numa classificação muito, muito ruim do Campeonato Brasileiro. Principalmente a equipe do Guarani. Venceu o último jogo, né, contra a equipe do CRB, porém ainda está na 20ª rodada, na 20ª colocação, 28 pontos ganhos, 7 vitórias, 7 empates, 17 derrotas. Maioria dessas derrotas acontecidas no primeiro turno pífio da equipe bugrina, que está pagando o preço até agora, né? 31 gols anotados, 44 gols sofridos, um saldo negativo aí de 13 gols. E a Ponte, que nesse momento está na 16ª colocação, 35 pontos. São 9 vitórias, 8 empates e 14 derrotas. 32 gols anotados, um a mais que o Guarani, e 41 gols sofridos, 3 a menos que o Guarani, um saldo negativo de 9. Porém, teremos amanhã a partida entre o 17º e o 18º colocado, que é, respectivamente, CRB e Brusque. Os dois estão com 33 pontos ganhos, 2 pontos atrás da Ponte Preta. Se tivermos vitória em nenhuma dessas equipes, se o CRB vencer ou se a equipe do Brusque vencer, a Ponte Preta entrará no derby na zona de rebaixamento, assim como o Guarani está. Então, será o derby de 2 equipes na zona de rebaixamento. Amanhã às 19 horas, lá em Brusque, hein? Brusque e CRB. Se tiver algum dos dois vencer essa partida, estaremos aí, né, com os 2 times na zona de rebaixamento. Luiz, é algo... Eu não sei se já aconteceu isso, a gente vai perguntar para os nossos amigos aqui também, mas eu não lembro das 2 equipes estar numa zona de rebaixamento disputando um derby. Olha, Anderson, eu também não lembro. Se alguém da rádio lembrar. Mas são situações ao decorrer do ano, né? E hoje está acontecendo, é um derby. A minha opinião é derby a se assistir, né? 2 times vão ficar nervosos, ficando praticamente de uma vitória. E, na minha humilde opinião, olha só, empata e ainda o ano que vem cai os 2. O ano que vem? Ou esse ano? Esse ano cai os 2, o ano que vem jogar a Série C. Esse ano cai os 2. E aí, eu começo com você, Celso. Fica à vontade, Celso, Zanqueta, João Vitor Rubio e Wagner Ferreira. Começo com você, Celso. Você lembra de alguma situação como essa, Celso? Não me lembro. Boa noite a todos. Boa noite, Wagner, irmão, João Vitor, que eu não tive a oportunidade de cumprimentá-los. Boa noite, amigos ouvintes. Não, eu não me lembro dessa situação. Eu me lembro, sim, deles passarem por perrengues, mas os 2 juntos, eu acho que, pelo menos que eu me recorde, não vivenciei uma situação dessa. Agora, eu preciso dizer aqui aos amigos sobre a minha indignação, cara, com esses 2 times de Campinas. Esse derby demonstra a incompetência total das diretorias hoje no futebol campineiro. Então, assim, vamos assistir algo que a gente não deveria. O torcedor porto-pretano e o torcedor bugrino não merecem isso que as 2 diretorias estão fazendo com o clube. Amanhã, se bobear, os 2 estão na zona de rebaixamento. Então, mostra que é um trabalho pífio, um trabalho amadorístico. Amadorístico não, porque nem o amador faz um trabalho ruim como essas 2 diretorias estão fazendo. Vamos aguardar. Eu espero que seja um jogo bom, pelo menos, né? Que demonstre hombridade, raça e vontade de jogar em futebol. Porque a coisa está feia. Mas vamos lá, né, Anderson? Respondendo a pergunta do amigo mais uma vez. Eu não me lembro dessa situação. Uma vergonha, para iniciar o comentário aí. Ô Celso,
Melhorou meu som, galera? Ou não? Opa, Melhorou. Melhorou, né? O meu tá ruim? Não, tá legal, ótimo. tá ótimo. Não, se tá parecendo que eu tô nervoso, é verdade, eu tô sim. A única coisa que o Salvione tá falando pra você dar ração pro seu cachorro. Eu pisei no rabo dele aqui, aí ele ficou bravo, saiu latindo aí. E aí, Vagnão? Situação lamentável dos dois times, né? Principalmente do Guarani, mas a Ponte, como eu disse, de repente aí já entra na zona de rebaixamento amanhã. Se tiver algum vencedor, quem que eu vi aqui que tá falando que vai ser empate, o Matosinho tá dizendo que vai ser empate. Pro torcedor pontepretano, maravilhoso, que a Ponte daí não entra na zona de rebaixamento devido a esta partida. Mas, e aí, Vagnão? E pro Guarani também, né? Vai segurar a gente ali dentro do Z4. Agora, a frase do Zanqueta foi brilhante, né? No caso de empate, os dois morrem abraçados. No caso de empate no derby. Vitória de um ou de outro é colocar uma pá de cal enterrando o adversário. Então, por isso que o jogo é interessante. Agora, tecnicamente, não se espera muito desse jogo. Vejam o que o Guarani está apresentando. Vem conseguindo algumas vitórias aí, pelo menos a última vitória, ganhou sem convencer. A Ponte também vem de derrotas, assim, torcedor aí meio de nariz virado com o técnico Nelsinho. Tem opções aí, inclusive o time da Ponte, a gente pode até debater no decorrer da resenha, muitas opções, né? Ninguém sabe quem vai ser o lateral direito, se o Gé começa jogando. Enfim, é um assunto que a gente vai tocar daqui a pouco. Eu estava vendo agora, estamos vendo, né? O jogo do Corinthians com o Atlético Paranaense. Está 2-1 para o Corinthians e o árbitro é o Wilson Pereira Sampaio, o árbitro que foi escalado para o Clássico Campineiro. Árbitro polêmico, porém experiente, né? Ele tem 46 anos, apitou a última Copa do Mundo no Catar. Então, vejam que tem qualidade para isso, mas é um chama-confusão também. Ele não se impõe fisicamente. Tecnicamente até pode ser, mas os jogadores crescem em cima dele, porque não tem estado, não é um Daronco da vida, né, que o jogador chega meio, né, pensando duas vezes para reclamar do Daronco. Mas esperamos que a arbitragem não seja lembrada ao final do Clássico Campineiro. Agora, o que está sendo lembrado no derby é a torcida. Vocês sabem que eu moro aqui pertinho do Campo da Ponte, né? E tem de rojão soltando por aqui, torcida concentrada ali de frente ao estádio, já preparando, né, um clima para o jogo do próximo domingo, às 18h30. Então, faz parte, né? O clássico é isso, é a vibração, motiva a cidade. Esperamos que seja aí um grande clássico. Eu já disse, tecnicamente não esperamos grande coisa, mas em movimentação, né? Tá um com medo do outro, essa é a grande realidade, né? A Ponte jogando em casa, com medo de perder do Guarani. O Guarani da mesma forma, jogando fora. E aquilo que nós dissemos, né? O empate não serve para ninguém. A derrota de um ou de outro, praticamente fechar o caixão e seguir o enterro. Ô, Rúbio, eu vou deixar o Zanqueta, que o Zanqueta está com saudade de falar, e o Zanqueta, ele gosta de... Antigamente era Luiz Henrique o polêmico, né? A sua vinheta, né? Agora, o Zanqueta, ele anda tomando o seu lugar. Na época lá, ele fazia uns comentários firmes, né? Umas críticas mais firmes aí. Mas, ô Rúbio, é incrível, né? Porque se pegar as duas equipes aí, tá aí, a tabela mostra a situação das duas equipes. Porém, as duas gestões, pegar tanto a diretoria da Ponte quanto a diretoria do Guarani, parece que a intenção, e não é de todo errado isso, mas eles visam ali, né? A diretoria do Guarani deu um trato no brinco, iluminação nova, gramado elogiado, tá aí, ó, top, como diz o português, né? E a Ponte também, né, fazendo toda aí uma reforma ali nos camarotes, nos alojamentos do pessoal da base, pintou o estádio, mas o futebol, o elenco, os dois parece que deixaram de lado. Ou eu estou vendo de uma forma errada? É esse o problema? O que a diretoria... Eu sei que os times de Campinas que fazem parte do interior aí, tem dificuldade, eles têm um valor bem menor do que as várias equipes do futebol brasileiro, então, de repente, eles querem dar uma enxugada. Eu não sei, de repente, eles estão até certo e eu estou pensando de maneira errada. O que você pensa a respeito disso, Rubio?
Anderson, eu acho o seguinte, tá dando para me ouvir bem aí? Tranquilo? Maravilha. Eu acho o seguinte, tem uma transmissão que a gente fez lá no Campeonato Paulista, Guarani e Portuguesa, aí dos estúdios, e eu tive um desabafo, né, naquela transmissão, no final daquele jogo, acreditando que o Guarani iria cair no Campeonato Paulista. Eu acho que se você pegar o corte daquele momento e colocar hoje, vai caber da mesma forma, né? Então, a diretoria do Guarani não aprendeu nada com o que vivenciou no Campeonato Paulista de 2024. O Guarani não caiu por um milagre, né? E a diretoria da Ponte Preta, no comando do Eberlin, também a gente vê que a Ponte vem capengando aí, já não é de hoje, né? Acredito que o brilho da Ponte Preta nesses anos do Marco Antônio Eberlin foi na Série A2, o que era uma obrigação, né? Não dá nem para considerar algo que ele fez de bom, era uma obrigação. Ele derrubou a Ponte Preta, ele que tinha que tirar daquele lugar e dar o acesso e devolver a Ponte Preta para a Série A do Campeonato Paulista. Já no comando do Guarani ali, André Marconato e companhia, é algo que a gente vem... Nós aqui da equipe, a gente já vinha falando disso já há um tempo, né, do Campeonato Paulista para cá principalmente, mas no final do ano passado, aquela queda de rendimento do Guarani, o Guarani estava ali, faltando 10 rodadas, precisava de 3 vitórias para o acesso da Série A do Campeonato Brasileiro no ano passado. E o Guarani não conseguiu, por algo que ninguém sabe explicar até hoje. O Guarani conseguiu não ganhar um jogo naqueles 10 jogos finais. O Guarani não subiu, né? Não foi por acaso. Ninguém sabe o que aconteceu, imaginamos o que tem acontecido. Começou a sair ali no final daquele campeonato, começou a sair notícias de renovação de alguns jogadores, e isso não pega bem dentro de elenco. Isso é um ponto, né? Dentre vários que devem ter a se levantar aí, que a gente não tem nenhuma certeza. Mas falando desse derby em específico, eu acredito que, como falaram já aí, quem ganhar joga a pá de cal, o Vagnão falou isso, joga a pá de cal no outro. E uma coisa eu tenho certeza total: o Guarani, parece uma piada, mas não é. O Guarani está acostumado a vivenciar, a estar dentro do Z4, né? E a Ponte Preta, caso aconteça uma vitória do CRB ou do Brusque no jogo entre os dois, eu acredito que a Ponte vai se sentir mais pressionada por estar entrando no Z4 agora no final do campeonato. Então, se for falar em questão de psicológico, os dois têm um... Derrubou o Celção e o João Vitor Rubio. O João deu uma... O João caiu junto com o Celção ali. Mas vamos lá. Agora, Zanqueta. Interessante que um é bugrino e outro é ponte pretano. Caiu os dois. Caiu os dois. Jesus do céu. Será um presságio isso? Meu Deus. E aí, Zanqueta, essa situação, esse derby, como que você está vendo, né, essa situação dessas duas equipes para esse derby de domingo? O som do Zanqueta não está saindo. Pegadinha! Pegadinha do malandro! Voltei! Zanqueta e sua trupe, né, Zanqueta? Voltei. A pedidos do meu fã-clube, que é composto por duas pessoas, as duas pessoas, uma votou a favor, a outra votou contra, o voto Minerva o meu, eu votei a favor de voltar também, estou aqui participando mais uma vez, falando de futebol, falando de derby dos desesperados. A Ponte, que amanhã tem o julgamento de 2 jogadores às 10 horas da manhã, tanto do goleiro quanto do lateral. O goleiro é mais difícil, porque ele ele está, entre aspas, com habeas corpus, né, jogando aí, ele vai ser julgado novamente amanhã, já tem 4 jogos de suspensão, dificilmente escapará da nova pena. E o Risso também, por uma confusão que deu no último jogo que ele foi expulso, pode pegar de 2 a 6 jogos de suspensão, né?
Lembrando também que o jogo, a Polícia Militar e as autoridades têm que ficar em alerta máximo, porque caso a Ponte venha perder o jogo dentro de casa, aquilo lá pode tornar uma panela de pressão, pode virar um caos aquele estádio Moisés Lucarelli, como virou contra o Vitória da Bahia, quando a Ponte perdeu. Né? Exato. Isso tem que ficar muito atento, são 12 mil pessoas já garantidas no estádio, uma pressão grande, uma pressão significativa para dois times que estão jogando o pífio da bola, duas vergonhas nacionais, né? Os dois times ruins, aí escala mais um árbitro ruim também, sem poder de chamar a responsabilidade, um árbitro que chama totalmente a confusão para ele, né? E a diretoria do Guarani Ponte Preta tem que pensar que não é caindo para a Série C que volta no ano seguinte. O Sampaio Correia falava a mesma coisa, ele caiu para D. Está na Série D do Campeonato Brasileiro. O Figueirense, altos e baixos na Série C. O CSA escapou na última rodada. Né? São times que já estavam figurando entre a Série A e a Série B, que estão lá nas gavetas do inferno, tentando ressurgir das cinzas. O Guarani e a Ponte Preta que não abre os olhos, não, que a caída é rápida, mas para subir, meu amigo, vai demorar muito ainda, viu? É complicado demais mesmo. Uma Série C não é assim, não. Caiu, voltou. O Roberto Santos está falando que a Ponte, aliás, mandar um abraço para a galera aí, né, que está participando. Grande Chicão, Fittipaldi está aí também. Eu vi quem mais aqui que eu vi que entrou também. Tem uma galera. O Mário Júnior, sempre conosco, o Mário Júnior. Né, o Francisco Fittipaldi está falando pro Celção da comida, né? Pro que estava latindo. Roberto Santos está falando que a Ponte escapa, mas vai ser na Baía das Almas. A gestão do Ebelim é lamentável, está dizendo o Fábio César Santos. O Cristiano Salviano está falando que o Gé vai ser o Dario Rirena de 2024. Será? Na época que o Dario Rirena, né, foi em 2003, que o Rirena fez 3 gols, né? Lá no Brinco de Ouro. Quem vai ser, ele falou? O Gé. Meu Deus do céu. O Gé. Se a gente depender disso. Mas Gé CGG, tá lascado. Mas você sabe que daqui a pouco eu vou até perguntar para os amigos aqui, mas o Gé faz falta, hein? Faz falta nesse time da Ponte Preta. Assim como eu acho que o Ayrton tá fazendo falta para o time do Guarani, né? E ambos podem voltar nesse jogo. Assim como faz falta um dente na boca de Banguelo, cara. Pô, tá vendo como que o Luiz ele é o polêmico? Né? Tá errado? Tá Guarani quer que empresas ou empresários compram o time, tá dizendo aqui o Fábio Macedo. Danilo Bianchim tá aqui também, grande Danilo. Kaique esqueceu da Ponte. A galera participando aqui, eu vou colocando as mensagens, né, ao longo dessa nossa resenha. Agora o Zanqueta que desabou, né? Caiu o Wagner Ferreira, a hora que caiu o Celso, caiu o João Vitor também. Ele falou que um é Ponte Pretano e o outro bugrino. Caíram juntos. Aí eu falei, será que é um presságio? Jesus. O Wagner. Não, pelo amor, né? Vamos, e digo mais, né? O Guarani, com essa vitória contra a equipe do CRB, aliás, um jogo tecnicamente fraco, mas não interessa se o jogo é fraco, se o jogo é forte, interessa os 3 pontos, né? Para o Guarani, para a Ponte Preta, enfim, para qualquer equipe do campeonato, principalmente que essas que estão aí brigando nessa zona de rebaixamento. Mas o Guarani, você acha que, o Wagner, você acha que com essa vitória ele vem com um ânimo maior para jogar o derby? Ou
não tem nada a ver. O derby é um jogo que, independente do resultado que tivesse acontecido, você acha que se o Guarani tivesse perdido esse jogo contra o CRB, ele viria com o derby com a mesma motivação que ele está vindo agora, ô Wagner? Não, evidentemente que a derrota deixaria o Guarani com um astral muito baixo, né, para enfrentar um clássico do tamanho do derby campineiro. Agora, a vitória não é que motiva o time. Realmente, uma vitória sempre é mais importante. Uma semana de trabalhar é diferente. Inclusive, a diretoria tirou o time de Campinas, né, levou para Itu. E nem sei se isso é favorável ou não, porque se ganhar o derby ou se conseguir um resultado positivo, valeu a pena. Se perder, não adiantou nada ter ido para Itu. Então, isso aí é um detalhe que nós vamos só valorizar ou menosprezar a partir do resultado final do Clássico Campineiro. Mas, evidentemente, você tem razão. O Guarani venceu a partida contra o CRB por 2-1, não interessa se jogou mal ou bem, mas fez os 3 pontos. Agora, ele tem aí um número menor de jogos em casa do que a Ponte, né? O Guarani joga agora em casa contra o Novo Horizontino, contra o Amazonas e contra o Ceará. Os 3 jogos dentro de casa. Tem que ganhar os 3 e ainda beliscar pontos fora para conseguir permanecer na Série B. Já a Ponte tem 4 jogos em casa. Tem o Derby, tem o Brusque, né? Tem o Paysandu e tem o Sport. Daí só o Sport que pode fazer frente em tese, né? Porque a Ponte está perdendo, inclusive, de times iguais ou piores que ela. Então, em tese, a Ponte tem mais chance de permanência do que o Guarani. E o derby pode ser um divisor de águas. Então, aquele que vencer, empurra o de baixo para as gavetas do inferno. Aquele que vencer já vai se distanciando. Se for a Ponte, vai ter a chance de decidir dentro de casa, que ela tem 4, como eu já disse. Se for o Guarani, vai ter 3 vitórias, 3 jogos dentro de casa, mas difíceis, né? Vai enfrentar o Novo Horizontino, que é vice-líder do campeonato. O Amazonas, aí uma meia boca. E o Ceará, que é um postulante ainda ao acesso. Então vejam que está tudo indefinido e o clássico pode ser realmente um divisor de águas para a sequência da Série B. Ô Celso, aí eu faço a pergunta, né? O Guarani, eu falei para o Vagnão que se o Guarani, se ele não tivesse vencido a equipe do CRB, se ele veria com a mesma motivação. Porém, né? Essa vitória do Guarani contra a equipe do CRB ajudou demais a Ponte Preta, né? Lógico, o Guarani tem que fazer a sua parte, a sua missão cumprida, mas se o CRB tivesse ganho do Guarani, a Ponte Preta já estaria, nesse momento, na zona de rebaixamento, com a vitória da Chape ontem contra o Santos e também a vitória do Brusque contra o Ituano, né? Então, a partida que fez com que a Ponte não entrasse na zona de rebaixamento nesse momento, né, foi a vitória do Guarani contra a equipe do CRB. Incrível que pareça, né? O rival, numa véspera do derby, acabou ajudando, né? O Guarani acabou ajudando a Ponte nesse resultado também. Lógico, o Guarani tem que pensar na vitória, independente de quem ele vai jogar na frente, de quem que ele vai ajudar. Mas, sendo essa rivalidade, é um fato interessante. Sim, Anderson, o que eu penso, né? O derby, a gente sabe, né? Vou chover o molhado. É um jogo diferente. Óbvio que o Guarani ganhando do CRB, para o Guarani, foi um fator psicológico, vamos dizer assim, muito bom, né? Enquanto a Ponte não conseguiu tirar um resultado positivo lá no Ceará, mas por um detalhe, né? Porque o segundo tempo da Ponte foi um jogo bom. E se a Ponte apresentar um futebol que apresentou no segundo tempo contra o Ceará, a Ponte vai ser páreo sim para o Guarani com muitas chances. O problema da Ponte, especificamente falando, é os jogos dentro de casa. Pois então, vejamos, perdeu os pontos importantíssimos para times que estão na zona de rebaixamento. Ituano, né? Chape, perdeu para a Chape. A Chape, que ontem pegou um Santos meio que quebrado, mas um time do Santos que, na minha opinião, pode até ser campeão, mas não é aquela coisa, não é um time imbatível. Mas a Ponte não consegue fazer as coisas dentro de casa. A Ponte não consegue fazer o resultado dentro de casa. Então, é um jogo difícil. Motivacional, hoje, é a vitória do Guarani. O Guarani vai para cima, porque o Guarani precisa, né? E o Guarani, né, na minha opinião, assistindo um pouco o jogo, que eu assisti do jogo do Guarani do CRB, lutou muito.
Coisa que a Ponte faz num primeiro tempo horrível, displicente, sem vontade, sem pegada, aí toma um gol bobo do jeito que tomou, aí vai correr atrás do prejuízo. E quando corre atrás do prejuízo, infelizmente, tecnicamente, não tem jogadores para resolver uma situação dessa de correr atrás do resultado, buscar para virar. Então, a Ponte, ao meu ver, há essa motivação, mas o derby é um jogo realmente diferente. E aí, entendo eu, que se a Ponte entrar em campo, jogar o futebol, que jogou contra o Botafogo, e o segundo tempo que fez contra o Ceará, a Ponte tem amplas oportunidades. Agora, se entrar, usar aqui o palavreado, né, do Carlos Batista, se entrar modorrento, macambúzio, né, meio sem vontade de jogar, corre o risco de perder dentro de uma Majestoso com a casa cheia. Tem que ter vontade. Eu vou usar aqui, tem que ter tesão. Esse jogo tem que ter tesão, tem que ter sangue nos olhos. Se não jogar com vontade, perde o jogo. Se entrar com essa guarda baixa, do jeito que entra em alguns jogos aí, com os volantes tocando bolinha de lado, não conseguindo fazer transição, fica difícil, né? Vai ser um derby, ao meu ver, um derby bem disputado. Tá? Não pensem vocês que o Guarani vai lá e vai ficar assistindo a Ponte jogar. Não vai, não. Né? E vamos lá. A Ponte precisa vencer e o Guarani precisa vencer. Eu só espero que seja um derby digno de duas torcidas hoje sofridas, né? E duas torcidas apaixonadas. Eu espero que, obviamente, espero que o resultado seja melhor para a Ponte Preta, assim como o Zanqueta, o Wagner e o Júlio e o João Rubio querem que o Guarani vença. Mas é um jogo que vai deixar muita gente nervosa, hein? Pode escrever o que eu estou te falando. Já deve estar deixando, né? Ô Luiz, o Celso falou uma coisa aí que até coloquei no grupo esses dias, que eu acho que na técnica, nem Ponte e Guarani se sobressai para esse derby, nesse momento, né? Eu acho que o Celso usou o termo aí, né? A força de vontade, o tesão, como ele disse aí. Eu acho que é isso que vai ser fundamental realmente para o derby, para ambas as equipes. A equipe que entrar com maior vontade, né? A equipe que entrar com garra, a equipe que entrar determinada a não dar espaço que seja na correria para o time adversário, ele vai se sobressair. Como eu disse, eu acho, na minha opinião, que técnica nenhum dos dois tem. Não, técnica nenhum dos dois tem. Essa semana, estava vendo uma reportagem, não lembro aonde, e estava lá, Seleção de Campinas contra o Mundo. Tinham 6 jogadores da Ponte, 5 do Guarani. Olha a responsabilidade. Hoje, tecnicamente falando, você pegar Ponte e Guarani, mesclar os dois, não ganha da cidade de Tiradentes, que foi campeão da Copa Pioneer em São Paulo. Olha o nível que a gente chegou. Pô, a gente bate palma com o Gé. Cara, é Curupira. O cara parece Curupira. Pô, o cara não sabe andar no campo. É vergonhoso o zagueiro do Guarani, Anderson. Eu esqueci o nome dele contra o CRB. No que falhou foi o Douglas Bacelar. Pô, horroroso. E a gente tem que assistir isso aí. Tecnicamente, vai ser um jogo horrível. E vai ganhar quem tiver um pouco mais de vontade mesmo. Entender, na verdade, o que é o derby. Né? E, na verdade, não é só entender o que é o derby. É entender o que é o derby numa situação que os dois times hoje estão vivendo. Luizão, até para colaborar com o Luizão, de um lado tem Douglas Bacelar e do outro tem Sérgio Rafael. Meu Deus. Difícil, acho né? que o Sérgio Rafael não joga, hein? Então, só, o Nelsinho tá meio queimado com o Sérgio Rafael. Deve ser Matheus Silva e Nilson Júnior, hein? O que vocês acham também? Nilson Júnior tá indo bem. Nilson Júnior tá fazendo o que um zagueiro tem que fazer. Tá zagueirando. Não inventa, né? Joga firme. Nilson Júnior tá fazendo o que o zagueiro tem que fazer. Demorou para pôr esse menino, hein? Demorou para pôr. Ô, Rubio, Luan Dias cumpriu aí a suspensão, provavelmente, né? É quase certeza, não, certeza que volta no lugar do Estevão, mas o Emerson também tá liberado. Você troca a lateral, volta o Emerson no lugar do Jefferson, mantém, ali o par é duro também, hein? Anderson, então, o Jefferson ele já vinha jogando antes, né? E aí o Emerson tomou o lugar dele.
O Jefferson estava jogando naqueles times ali que quando o Guarani estava se recuperando aos poucos, né? Mas eu acho que o principal retorno mesmo do Guarani, se é que vai acontecer, vai ser o Ayrton. Vai ser banco ainda, mas acredito que ele entrando, seja nos últimos minutos de jogo, os últimos 15 minutos de jogo que seja, eu acho que já vai fazer uma diferença, pode ser que venha dar um fôlego. Eu acredito muito na combinação entre Ayrton e Luan Dias, os dois juntos. Deu uma liga muito grande quando os dois estavam jogando juntos, aí o Ayrton se machucou, o Guarani acabou entrando num declínio muito grande. Eu estava falando daquele momento, aquela hora, acabei caindo aqui, junto com o Celso, não caí sozinho. Eu estava falando naquele momento lá e eu não sei... Mas quem caiu primeiro? Eu acho que foi você, Celso. Esse jogo que vai ter agora do CRB e do Brusque, eu não sei se pegou essa hora a minha fala, porque para mim eu caí logo em seguida. Se um dos dois ganhar, a Ponte entra no Z4, né? Eu acho que o pior de tudo isso para a Ponte Preta é que a Ponte Preta ainda não vivenciou esse momento de estar no Z4 e sentir a pressão de ter que sair. E ainda entrar nesse momento de um derby, de um jogo que, querendo ou não, nesse momento acho que não é considerado um campeonato à parte, é considerado exatamente o campeonato que os dois estão vivendo. Eu acho que para a Ponte entrar no derby, começar o derby dentro do Z4, sentindo essa pressão de vitória para sair do Z4, pode ser que seja menos favorável. Não vou falar que vai estragar o jogo da Ponte Preta, mas eu acho que pode ser menos favorável do que é para o Guarani, porque o Guarani, a gente sabe, já vem há 20 rodadas, mas se bobear até mais do que 20 rodadas dentro do Z4, não sei quantas rodadas é o Lanterna. Se bobear, são 20 rodadas na Lanterna e muito mais rodadas no Z4. Mas o Guarani está acostumado com isso, né? E a Ponte Preta ainda não sentiu isso. E nesse momento eu acho que pode ser menos favorável para a Ponte. E aí, Zanqueta, você acha que... eu entendi o que o João Vitor falou, né? O que o Guarani está acostumado, né? No caso, a tá aí olha lá, caiu os dois de novo, você acredita nisso? É o presságio. Caiu os dois de novo. Cai um, o outro leva junto. Mas, Zanqueta, dá para se acostumar com uma situação dessa? O time fica, vamos dizer assim, não fica confortável, né? Não se acostuma com uma situação dessa. Acontece que o Guarani, no segundo turno, está até fazendo uma campanha razoável, né? Não é verdade? A campanha do segundo turno não derrubaria o Guarani. Mas o primeiro turno do Guarani, aí vai pagar o pato mesmo, vai pagar esse preço alto que está pagando, né? E agora a situação está cada vez mais difícil, porque se a gente tem aí mais 7 partidas a serem jogadas, o Guarani tem que ganhar ainda 6 ou a 7, né? Mais ou menos isso o cálculo. Mas não dá para acostumar numa situação dessa, né? E o perigo, eu concordo com ele. Eu concordo que a equipe, quando, por exemplo, se a Ponte ela não conseguir um resultado positivo no derby, a situação vai ficar muito preocupante, porque entrar na hora errada na zona de rebaixamento, né? É o time que entra na hora errada, na hora que tá para fechar o campeonato, você entrou ali e, de repente, as coisas, o emocional começa a atrapalhar. O que você pensa desses lances assim, Zanqueta? O Guarani nessa situação que está há tanto tempo e a Ponte podendo entrar e podendo se complicar inteirinha. Tá desligado o microfone, Zanqueta. Vamos lá. O Guarani é franco atirador, né? O Guarani, para ele, desde o campeonato, do início do campeonato, que ele figura na zona de rebaixamento, não saiu nenhuma rodada sequer fora da zona de rebaixamento. Para ele, perder mais uma, tanto fez como tanto faz. Porque tirar 9 pontos, faltando 7 rodadas para acabar o campeonato, é praticamente quase impossível. Não vou falar para você que é impossível, é quase impossível. Porque os times de baixo estão evoluindo. A Chapecoense está ganhando, o
Você tem o Brusque, que voltou a jogar na cidade de Brusque, que não estava jogando. O primeiro jogo foi contra o Ituano. Para quem assistiu o jogo, viu como que balança aquela pinóia lá. Entendeu? Para quem viu a transmissão do jogo, viu isso aí. A pressão é muito grande, ainda mais agora um jogo em casa contra o CRB. Se ganhar, sai da zona de rebaixamento. Né? A culpa total dos dirigentes, desses energúmenos que estão tomando conta do futebol de Campinas, estão preparando certinho os times para virar SAF, mas a preço de banana, né, que o ano passado o Guarani, se subisse para uma Série A, ia estar valendo em média de uns 400 a 500 milhões. Hoje, caindo para a Série C, vai beirar os seus 100, do jeito que os empresários gostam de fazer dinheiro, pegar um time quebrado e fazer dinheiro, né, que o estádio é sensacional, a iluminação é maravilhosa, o vestiário foi reformado, os alojamentos estão sendo reformados, tanto do Guarani e Ponte Preta, para quê? Qual foram os últimos jogadores que Ponte Preta e Guarani revelou? Nenhum. Você não tem conhecimento de nenhum. Você não tem conhecimento de investimento na categoria de base. A Ponte virou chacota há uns 6 meses atrás, que foi despejada de Jaguariúna. O Guarani não consegue, o Guarani perdeu a classificação no Paulista Sub-20 para times fracos do interior. Entendeu? O Sub-15 não consegue fazer frente a ninguém. Né? Depois que virou a Lei Pelé, depois que veio a Lei Pelé, o futebol de Campinas praticamente sumiu. O futebol de Campinas de formação de categoria de base sumiu. O Guarani que revelava grandes jogadores, a Ponte que revelava grandes jogadores, né, mas o contrato era direto com o clube. Veio essa Lei Pelé e acabou de ferrar uma vez, né, porque os clubes maiores estão vindo aliciar os jogadores aqui, até uma declaração do diretor de São Paulo, que ele não está nem um pouquinho preocupado com a punição que vai sofrer, que ele vai aliciar o jogador de fora sim, que a ideia dele é montar um time competitivo com jogadores de fora para a base, porque a base que ele tem lá, ele está falando que não está dando resultado. Aí o Guarani que tinha, né, o Gabriel, que foi emprestado ao Sub-20 do Santos. Aí teve um moleque do Santos que foi pro Vietnã. Será que esses caras, esses dois moleques, são piores que o atacante do Guarani? E Reinaldo? Será que são piores do que esse lateral que está aí, esse meio campo, essas porcarias que estão aí só ganhando dinheiro? O Guarani falou que não precisava de jogador, todos os treinadores chegaram e falaram, não, o time é bom, o time é bom, tem qualidade, falta entrosamento. Porra, que entrosamento? Passou seis treinadores aí, que entrosamento que precisou? Nenhum entrosamento precisou. Precisou sim conhecer a bola, saber jogar bola, saber enfrentar um campeonato brasileiro da Série B, que é difícil pra cacete. Né? Não vem naquela lá que camisa ganha jogo, que isso aí já foi. Né? E o que vai fazer falta pra caramba no derby é a presença das duas torcidas. Isso a gente não pode deixar de comentar. A incompetência do setor público que cuida de segurança, eles assinam a incompetência de não ter duas torcidas no campo. Ontem, São Paulo e Vasco, duas torcidas, teve briga do mesmo jeito. Palmeiras e Atlético Mineiro, teve briga do mesmo jeito. Por que só Guarani e Ponte não pode ter torcida adversária? Por que Guarani e Ponte não pode tentar arrecadar um pouco mais de dinheiro para fazer um elenco melhor, sabendo que da renda desses jogos grandes sai um bom valor? Aí vem esses energúmenos de prefeitura, de CETEC, de segurança pública, falar que não pode. A média de público de Guarani e Ponte é 3 mil pessoas, 4 mil pessoas. Que renda que tem isso aí para manter um futebol? Nenhuma. E para terminar, o Guarani está acabando de receber as últimas parcelas dos 350 mil de acordo com a Magnum, que está ajudando no caixa. Depois disso aí, eu quero ver o que vai fazer. Porque daí a Magnum não vai estar devendo mais nada, só vai estar devendo o estádio. Se quiser construir o estádio, eu acho que é difícil.
mais fácil o cara falar assim, ó, fica com o terreno para vocês aí, fica com o estádio, eu não quero mais nada. Porque o estádio para construir vai ser muito mais caro do que está pensando. Mas que é vergonhoso a situação de Ponte Preta e Guarani, vergonhoso, vexatório e humilhante. Eu conversei com uma pessoa esses dias, você estava junto, Luiz? Né? Tava sim. Você estava junto, inclusive. Ele como que eu posso usar o termo? Vai. Mas, enfim, ele é um dos braços direito ali do Roberto Graziano. E a informação que ele passou para nós dois aqui é que essa parcela já não está sendo mais paga, viu, o Zanqueta? Segundo essa pessoa falou, que não está sendo mais paga, e que a ideia do Graziano é vender o que ele comprou. Vamos dizer assim. O negócio que ele fez com o Guarani seria repassado para um terceiro. Para um terceiro, exatamente. Mas, enfim, fica aí a palavra dele, se é ou não, não posso dizer que é verdade. O Fábio Almeida tá falando que o Curupira vai marcar, viu, Luiz? Tomara, Fábio, mas que é difícil, né? Aliás, deixa eu fazer uma pergunta. O Zanqueta, você usou 2 vezes o termo energúmeno. O que quer dizer energúmeno? Procura no Google. Já procurei, tá aqui na minha frente. Eu quero saber se você sabe o que significa. Pode falar que eu sei. Pode falar. Pessoa ignorante, imbecil, desequilibrada, boçal, que comete desatinos por estar dominada por uma paixão. Olha aí, ó. São os energúmenos presidentes dos clubes de Campinas. Se acham que podem tudo, se acham que são intitulados acima de qualquer coisa e fazem essas porcarias, porque amanhã eles não estão mais no clube, a torcida continua. E esses pé de breca aí, esses energúmenos picaretas, vão estar fora. Calma o coração, como diz o Celso Fittipaldi. Olha aí quem tá aí, ó. Luiz Henrique Zanqueta. Olha aí. O original. É o original e o... Eu esqueci aí o original. Cara, mas o João Vitor cai o Celção junto. Eu não tô entendendo esse negócio. Né? Cai os dois juntos. Eles estão levando comida pro cachorro. Cadê aqui, ó? O Carlos Eduardo... Só lembrando, né, que eu... Pode falar, Wagnão. Fica à vontade. Só lembrando, né, a gente está acompanhando o jogo do Corinthians com o Atlético. O Corinthians estava vencendo por 2-0. Já está 2-2, intervalo do jogo lá em Itaquera. 2-2, olha aí, rapaz do céu. O Corinthians e esse jogo do Corinthians, se o Corinthians ganhar, ele praticamente joga o Atlético Paranaense para a zona de rebaixamento também. Também. O bicho pegando lá também na Série A. O Lemos Matosinho tá falando que o Abner, né, formado na base da Macaca, tá jogando bem na seleção brasileira. É o Abner que tá sendo convocado aí pelo Dorival Júnior. Tá fazendo a sua parte, né? Do jeito que está, 45 pontos para escapar, tá dizendo o Roberto César Santos. O Fábio Macedo tá falando que os times querem fazer a SAF. Independente... Cadê? Ele continua aqui. Independente de tudo, é uma vergonha a situação dos dois times, e principalmente o Guarani. Tá dizendo aí, tá bravo o Fábio Macedo com o Guarani, o time do coração dele aí, o grande Fabião. O João Vitor e Celso Fittipaldi, um tá puxando o outro aí, né? Um cai e o outro leva junto. O pior de tudo que tá paga essa porcaria dessa internet aí. Outro é energúmeno. Mas Oi. Posso fazer uma pergunta? Lógico, fica à vontade. Não, mas eu não dei tempo. Todos aí, vocês acham que os torcedores, mais não só de Ponte e Guarani, não, vamos generalizar nacionalmente, acostumou a aplaudir jogador ruim? Porque, cara, a gente acha que, eu no meu ponto de vista, a gente acostumou a ver jogo ruim. E não é possível. E aí, começa aí, Wagnão. Ô, João, me perdoe e discordar do amigo. Sabe quem acostumou isso? A torcida de Campinas. Você sabe por quê? E com todo respeito às duas torcidas, tá? Porque a gente continua achando que se ganhar o derby tá tudo bom.
né? Porque ganha o derby, parece que passa uma borracha, ganhei do rival. Com todo respeito, é ótimo, uma delícia ganhar do rival. Mas o campeonato não é só o rival. O campeonato tem time que vem aqui, desce o cacete na gente aqui e vai embora dando risada, né? Então, assim, eu vejo, né? Eu vejo até em alguns grupos que eu estou, com todo respeito aos meus amigos, cara, faz 5, 6 anos que os clubes de Campinas eles estão lutando para fazer uma meia-boca no Série B do Brasileiro. E no Campeonato Paulista tentando não cair. E aí um ganha o derby, puxa, que beleza, parece que ganhou o campeonato. Então, assim, com todo respeito, né, a todos, gringos e ponte-pretanos, a gente pensa muito baixo, muito pequeno. A gente tem que exigir mais. Acabou esse campeonato, tanto ponte-pretano quanto bugrino, óbvio, eu não estou aqui fazendo apologia e falando que vai fazer violência, mas tem que protestar, cara. Tem que colocar a faixa na frente do estádio de ponta cabeça, para ter renovação, para ter uma coisa mais séria. Pô, o torcedor campineiro, ele não pode sofrer. Nós, com essa história do Guarani, alugar o estádio, que ele tenha a condição dele, ele está alugando o que é dele e por direito, só que está trazendo o torcedor dos times grandes, vai ofuscar os clubes campineiros. Tá? Os caras vão começar a assistir jogo bom. O que vai acontecer no estádio de Ponte Preta? E principalmente se for para a Série C. Sabe o que vai acontecer? Não vai ter renda, não vai ter público, as pessoas vão começar a fugir. Então, passou da hora de fazer algo diferente no futebol de Campinas. Diferente, coisa mais séria, coisa mais profissional. Uma cidade de, se eu errar o número aqui, mais de 1.200.000, 1,5 milhão de habitantes, com grandes empresas, né, que poderiam patrocinar. Por que nenhuma empresa, como a Honda, a Motorola, né, grandes empresas que estão na região de Campinas, por que essas empresas não estão estampadas na camisa do clube? Mas não é fácil. Óbvio que não é fácil, a gente disputa a Série B e luta para não cair. Como é que vai ser? Como é que você vai buscar grandes recursos? Então, assim, nada pessoal ao Marco Ornato, né, ao Marco Antônio Eberlin, mas é profissionalismo. É difícil. Futebol é caro. Futebol não se faz mais com paixão, não tem mais essa condição. Futebol se faz com investimento, com alto investimento. Você tem que pagar salário, você tem que pagar iluminação, energia. É muito caro manter um estádio. Se abrir o portão para fazer uma partida de futebol é caro, a gente sabe que é caro. Né? Então, cara, tem que melhorar isso aí. Não, o restante do país, os outros clubes aí, são poucos os clubes. O resto tem dinheiro, está nadando de braçada, está ganhando tudo. E está enchendo a casa de torcedores. Segundo falam, Celção, amigos aí, que uma partida da Série B, para que o time não tenha prejuízo, a renda tem que ser de, no mínimo, R$80 mil. A renda do Guarani, jogo passado, né, o Wagner, foi de 29 mil, né, alguma coisa nesse tipo, nesse patamar aí. Então, assim... 29.400. Quebra, realmente. Então, exatamente, é prejuízo, e se a gente pegar as rendas por aí, né, tanto de Ponte, de Guarani, é prejuízo atrás de prejuízo. Cada partida que se tem no estádio, para se bancar todo o custo, né, se pegar o perderô, é fácil saber. Se a gente entrar aqui, o site da CBF anda, se você quer pegar aí a idade do árbitro, já não está dando, está fora do ar. Faz tempo já, né? Mas se você entra no borderô que a CBF divulga, você vê todo o custo de uma partida de futebol. Todo o custo. E é algo absurdo. É algo absurdo. E aí entra naquilo que você está falando. E eu concordo com o que você falou uma coisa bacana aí, viu? Eu não tinha parado, me atentado a esse, vindo Palmeiras, Santos, o São Paulo, né? O Vasco, como veio ontem. Poxa, lotou o estádio Brinco de Ouro, legal. O Guarani levou a sua graninha, que é o aluguel, desabou todo mundo aqui agora, voltou todo mundo. Viu, Anderson? Mas isso é verdade, viu? É um alimento a mais para que
o torcedor que já está desencantado com Ponte e Guarani, Guarani e Ponte, vem aí a ser um torcedor desses times que estão em melhor situação, estão em evidência. É bacana, coisa bacana. O Geraldo chegou aqui também, grande Geraldo, legal. Oi. Pegar um adendo disso aí, não é que o estádio está lotado. Quando São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos vêm jogar em Campinas, é torcida única. Quanto tempo faz que o público de Campinas não vê um time de São Paulo jogar aqui? A torcida de São Paulo não sabe ver o jogo. É torcida única. Sim. Entendeu? O Guarani e Santos aqui, que foi 1-1, a renda foi 12 mil pessoas. Metade era santista. Porque quando vem jogar aqui no estádio, na cidade de Campinas, não se pode ter torcida adversária. O último jogo que São Paulo fez aqui, quando que foi? Acho que o Ronaldo Nazário jogava no Corinthians ainda. Entendeu? Depois disso aí, desgringolou. O Ministério Público puniu o Guarani e Ponte, porque os únicos times punidos são Guarani e Ponte Preta. Porque você vai jogar nos outros times, nos outros lugares, as duas torcidas estão lá. Bragança Paulista, que é um estádio, é um cubículo, as duas torcidas estão lá. Entendeu? O Guarani vai jogar em São Paulo, leva 50 pessoas, não tem problema nenhum, não vai fazer nem diferença. Mas Palmeiras, São Paulo, Corinthians vir jogar em Campinas, no mínimo 3 mil torcedores eles colocam. Por isso que faz toda a diferença quando os caras querem trazer o jogo para cá. Quando o Santos vai jogar no Pacaembu, é recorde de público. Entendeu? Se estivesse jogando direto Guarani e São Paulo aqui, com as duas torcidas, Ponte e Corinthians com as duas torcidas, mudaria um pouco esse fator. A diretoria de Ponte e Guarani tem que fazer um trabalho em escola, tem que fazer um trabalho fundamental, pegar as escolas, trazer para o clube, conhecer as dependências do clube e falar assim, ó, daqui saiu tal jogador para a seleção, daqui saiu outro jogador para a seleção. Antigamente faziam isso daí, iam na periferia treinar. Hoje o pessoal não quer nem saber de periferia, não sabe nem onde é. A culpa é, sim, das diretorias de Guarani e Ponte Preta, que aceitam tudo que estão falados, não tem peito para brigar e vivem no prejuízo. O Matosinho está dizendo que o Guarani está alugando por 150 mil o estádio. Celção, só para... O Fábio Velido, ele mandou, acho que umas 5 mensagens, apesar de ser a resenha do derby, mas fala aí da final do campeonato Barril da Alegria, Santo Antônio e amigos da Hiper, alguma coisa assim, por gentileza, Celso. Ei, Fábio Velido, prazer ter um amigo ouvindo aqui. Ô, Anderson, vai ser nesse domingo na Praça Jordão Cesarini e Joaquim Gídio, às 10 horas da manhã, a final da Copa Barril da Alegria, no jogo entre Santo Antônio, do amigo Fábio, que ele é auxiliar técnico, né, massagista. Do Santo Antônio, não, ele é auxiliar técnico do Santo Antônio. Massagista. Né? E vai pegar o Amigos do Hiper, no jogão, às 10 horas da manhã, na Praça de Esporte Jordão Cesarini, em Joaquim Egídio. Estão todos convidados, eu vou estar lá, porque meu filho faz parte do elenco aí do Santo Antônio, aqui de Souza. E o Amigos do Hiper é lá de Joaquim Egídio. Fechou? Dado o recado, estarei lá. E se ganhar, eu acho que vai rolar um churrasco. Acho eu. O Fábio vai pôr a mão no bolso. Grande, Fabião. Tá aí, ó. O Celção falou, né? A equipe da Rádio Grigo vai estar nesse horário jogando no André Cruz contra a equipe da SEC, mas tá aí. Tá falado, tá dando risada o Fábio aí. Foi falado. Ô, Wagner Ferreira, vamos colocar, vamos começar Wagner, Zanqueta, Luizão, Celso, João Vitor. Vamos falar do jogo em si de domingo mesmo, né? Agora 9 horas 21 minutinhos, hoje é resenha especial, né? E o derby, não tem como a gente não falar com um assunto mais esticado, né? Mas do jogo de domingo, né? Técnico Alain, técnico Nelsinho Batista, o Guarani, por incrível que pareça, jogou com o CRB, tinha acho que 6 ou 7 jogadores pendurados,
não foi, nenhum tomou cartão, né? Não, nenhum. Nenhum. Então ele tem à disposição o elenco, pode ter a volta do Ayrton, que eu acho, o Wagner Ferreira, que é, para mim, o Caio Dantas é o que resolve, mas o cara que articula, o cara que joga, que aparece ali, o Ayrton, faz muita falta no Guarani. E pode ter a volta do Gé também, na Ponte Preta, que também é o cara que decide, né? Apesar do Luiz chamar ele de Curupira, mas o Gé é o cara que faz falta no time da Ponte Preta. E o Ayrton também. Se você fosse os técnicos, ambos tendo condições de jogo, você escalaria os dois como titular ou não, Wagner? Não resta a menor dúvida, né, meu caro Anderson Grigoleto? O Gé é titular absoluto da Ponte. Não é nenhum craque, né? Não tem habilidade nenhuma, mas é um fazedor de gols. Então é um cara que faz falta. Com o Elvis no time ainda, com os laterais descendo bastante, proporcionando bolas cruzadas, o Gé é um aproveitador. Ele pode fazer a diferença. Agora, está sem ritmo de jogo, está apenas treinando. Então vamos ver se o técnico Nelsinho usa dessa estratégia, dessa arma que ele tem, né, na manga. Ele pode colocar o Gé desde o começo ou colocar no decorrer do jogo. Da mesma forma que o técnico do Guarani. Ele tem o Bruno Mendes, que pode ser um talismã. Ele costuma decidir. Decidiu o último jogo, o resultado do último derby. Acabou empatando no final um gol de Bruno Mendes. E tá aí agora. É uma polêmica, inclusive. Coloca o Bruno desde o começo, coloca depois, tem o Ayrton em condições de jogo para começar ao lado de Caio Dantas e João Vitor no ataque. Tem o Luan Dias voltando ao meio-campo. Ele vai deixar alguém no banco lá, talvez o Anderson Leite ou até o Bispo. Então o Alan Al, como foi dito aqui, tem todo o elenco do Guarani para montar o melhor time. Por exemplo, na lateral direita, ele vai de Heitor ou vai de Pacheco? Heitor é mais jogador que o Pacheco. Agora, o Heitor tem se mostrado um pouquinho mais eficiente do meio campo para frente. E por incrível que pareça, ele que é lateral direito de ofício e tem se mostrado bem do meio campo para frente. Então é uma posição também em dúvida no time do Guarani. Ou o Heitor ou o Pacheco. Na lateral esquerda, eu até comentei com o Anderson no último jogo. Jefferson ou Emerson? Fica do mesmo tamanho ali. Eu até deixaria o Jefferson pela sequência de jogos que ele está tendo. Aí no meio campo o Anderson Leite ou o Bispo, o Bueno e o Luan Dias, o ataque com o João Vitor, o Caio Dantas e o Ayrton, ou pode colocar o Bruno Mendes, enfim. Os técnicos têm aí muito mistério para... Como via de regra acontece em derby, né? Ninguém sabe qual é a surpresa que um técnico vai apresentar para o outro. Então a Ponte também está indefinida. Quem serão os laterais da Ponte? Será o Luiz Felipe e o João Gabriel? Tem o Risso, mas vai ser julgado aí pela expulsão. E tem o Igor Inocêncio também, que não está sendo aproveitado. No meio-campo, Castro vai voltar à posição de volante. O Elvis começa jogando, ou vai começar com o Dodô e o Elvis no banco. Então são indefinições que vão ser levadas até momentos antes da partida. Só vamos saber os elencos, os times de Guarani e Ponte, com 1 hora antes de começar o derby. No caso, às 5h30 da tarde, é que a assessoria de imprensa vai divulgar as escalações oficiais de Guarani e Ponte Preta. Lembrando que a Ponte colocou 17 mil ingressos à venda. Segundo informações, 12 mil ingressos já foram vendidos. E interessante, né, que a Ponte já colocou mais de 30 mil no estádio. O estádio encolheu? Não, é que os caras, né, policiamento, segurança, determinaram que a metragem por pessoa aumentou. Me parece que é para 40, 50 centímetros. Aí o estádio realmente encolhe. E da mesma forma que o Guarani. São Paulo e Vasco é para ter 16 mil torcedores, num time que já teve, num estádio que já teve quase 40 mil, no Guarani e Flamengo. Então, e depois outro, com uma reserva técnica ainda, né? O policiamento não quer que tenha ninguém perto, num espaço ali entre uma torcida e outra. Então, realmente, o Zanqueta tem até razão, né? É uma falta de competência, querendo tirar o dele da reta, né? Do policiamento, né? Com todo o respeito. Fica mais fácil fazer assim do que estar brigando com o torcedor na rua. Ô, Vagnão, mas, na verdade, se tiver eu e o Anderson do lado aqui, pelo menos 2 metros ali daqui bancada a gente vai pegar, né? Essa parte pode pular, viu? Aqui os dois, aqui tem 4 cadeiras, tive que tirar 2 para caber 2 pessoas. Faz parte, né? Faz parte.
O Fábio Macedo tá falando que o Bruno Mendes gosta de derby, né? E o Fábio já fala aqui embaixo, né? O Gé também é talismã, marcou o gol de empate no último derby, realmente. O Gé que fez o gol de empate lá no Brinco de Ouro, né? O Salvione tá aí falando que o Gé vai fazer hat-trick. E o Zé Carlos Almeida, grande Zé Carlos Almeida, tá aí, ó. AEI Curupira vai fazer gol no Guarani, tá dizendo o Ponte Pretano Zé Carlos Almeida. Agora esse Curupira você vai aguentar, viu, Luiz? Segura aí, ó. Você assina o negócio. Não, tá assinado. Pra mim é Curupira, não pode ir para o Barcelona, vai continuar sendo Curupira. O João Vitor, você vendo os dois elencos, né? Esquece classificação, esquece a situação dos dois times. Os dois elencos. Pegar goleiro, né? Laterais, zagueiros, meio-campo. Onde que você vê que um time se sobressai mais? Por exemplo, aliás, vamos fazer isso daqui, ó. A gente pode começar. Vou começar com você, João Vitor. O Zanqueta, o Pedro Rocha provavelmente não joga, então, pela sua colocação. Acha que muito provavelmente ele vai ser suspenso, correto? Provavelmente vai ser suspenso. Vai ser jogado novamente amanhã às 10, vai tirar o efeito suspensivo e provavelmente pegue de 3 a 4 jogos de suspensão. Como ele cumpriu um só, deve ficar fora do derby. Ele cumpriu 2, né? Já cumpriu 2. Foram 2. Mas vamos lá, vamos fazer assim, João Vitor, para ser jogo rápido, a gente vai passando aqui, vamos formar um time desse derby aí, dos atletas que geralmente estão jogando. Começo com você. Pegorari ou Pedro Rocha? Olha, tá dando para me ouvir aí? Tá muito baixo. Peraí. Melhorou? Opa, agora sim. Cuidado, não mexe muito aí para não cair. Para ser sincero, eu acho que é uma boa disputa. Eu gosto muito do Pegorari no gol. Eu acho que tem algumas falhas que a gente lembra dele, principalmente naquele jogo contra o Juventude e tal. Mas eu gosto muito do Pegorari. Só que o Pedro Rocha se mostrou um bom goleiro na Ponte Preta aí, esse último ano. Eu acho que, sinceramente, eu acho que eu vou com o Pedro Rocha pela estatura, pelo tamanho dele. Ele é maior que o Pegorari, se eu não me engano, ele é maior que o Pegorari. E ele já pegou pênalti. O Pegorari não pegou pênalti no Guarani, que eu me lembre. Posso estar enganado. Eu acho que eu vou com o Pedro Rocha. Pedro Rocha. E aí, Luizão, Pegorari ou Pedro Rocha? Pedro Rocha. E aí, Zanqueta? Pedro Rocha. Celso? Pedro Rocha, sem dúvida. Wagner? Olha, os dois falham, como qualquer goleiro falha, né? Pedro Rocha também já entregou aí muitas vezes a paçoca para o inimigo. O Pegorari vinha mantendo uma regularidade. Falhou, é verdade, no jogo contra o Botafogo, né? Clamorosamente, uma falha infantil. Mas as defesas que ele fez, salvando o Guarani de vexames maiores. Então, eu sei que se for na votação, o Pedro Rocha vai vencer. Mas eu ficaria com o Pegorari. E há de se dizer também que o Pegorari voltou há pouco tempo. O Pedro Rocha está disputando o campeonato desde o início, né? Tem isso também. Acho que mais por isso que eu vou no Pedro Rocha. O Roberto César Santos está dizendo que o Luan é melhor que o Pedrão. Pedrão, ele está dizendo que é chama-gol. Roberto César Santos. E o Salvione está dizendo que o Pegorari pagou a língua no último gol do Botinha. Felicidade mesmo, né? Felicidade. Mas é um jogador, no caso aí, as declarações do Pegorari, é jogador que está querendo, né? Tá querendo mostrar, mas às vezes esse querer... Ansiedade, né? A ansiedade do querer atrapalha bastante. Então deu Pedro Rocha. 4-1 aí. Agora eu vou começar com o Vagnão. Vagnão, os jogadores que estão sendo titulares, eu vou. Pacheco ou Luiz Felipe? A perguntinha mais fácil, não? Meio complicado para decidir aí, hein? Tipo, Pacheco fica na dele, não apoia,
mais marcador do que apoiador, né, como ala. Se formos comparar com o Luiz Felipe, seria o caso. Tá meio complicado aí. É meio complicado. Vamos de Luiz Felipe, vai. Pela juventude, de vez em quando tem um pouquinho mais de audácia do que o Pacheco. Luiz Felipe. E aí, Zanqueta, Pacheco, Luiz Felipe? Caiu o Zanqueta, hein? Zanqueta tá lá ou tá... Zanqueta acho que caiu, tá travado ali, né? Não, eu tô aqui, ó. Opa! Aí. Tô aqui. Eu tava pesquisando aqui, tava atendendo meu fã-clube aqui, de duas pessoas, né? Duas pessoas querendo autógrafo. Eu falei, vem depois. Mas entre Pacheco e quem que é o cara da ponte aí? Luiz Felipe. O Pacheco é que nem perna direita do Saci, não serve para nada, não sabe chegar numa linha de fundo. Eu vou de Luiz Felipe. E aí, Luizão, Pacheco ou Luiz Felipe? Eu? Sim. Eu não gosto do Luiz Felipe, não, mas se todo mundo tá indo no cara, o Pacheco deve ser ruim demais, então eu vou nele também. João Vitor, Pacheco ou Luiz Felipe? Luiz Felipe. Rapaz. E aí, Celção, Pacheco ou Luiz Felipe? Eu não vou fazer igual o Luizão, mas eu tenho visto e tenho acompanhado mais o Luiz Felipe. Eu não tenho acompanhado muito o Pacheco. E eu estou gostando do Luiz Felipe. Eu acho que ele não está comprometendo. Eu assisti o jogo do Guarani e esse Pacheco também não comprometeu contra o CRB, mas foi o único jogo que eu acompanhei com mais detalhes, né? Mas pela quantidade de jogos que eu vi do Luiz Felipe, depois que ele voltou, eu vou de Luiz Felipe também. Essa deu unanimidade aí, hein? Pacheco e Luiz Felipe. Agora eu começo com você mesmo, Celção. Você terminou, você começa. Agora vai ser simples, hein? Eu vou pelo que se desenha, né? Tô pegando aí os últimos jogos. Matheus Salustiano, capitão da equipe do Guarani, ou Nilson Júnior? Cara, eu vi esse Matheus Salustiano jogar e vi Nilson Júnior jogar. Aí a briga é boa também, hein? Pode ser Oscar e Edson, um do Guarani e outro da Ponte. Seria excelente. Oscar e Amaral. Puta, que situação, hein, Anderson? Cara, eu também vou nessa porque eu acompanho mais e jogou um pouquinho melhor. Essa eu vou do zagueiro do Guarani, Salustiano. Na zaga da Ponte não é confiável, infelizmente. João Vitor, Matheus Salustiano ou Nilson Júnior? Salustiano, eu acho que o Salustiano ele é um bom zagueiro. Mas peraí, você falou Matheus e Joilson, não Nilson Júnior. Nilson Júnior. Não, Nilson Júnior. Não, então eu entendi Joilson, então eu vou de Nilson Júnior. Eu gostei do Nilson Júnior jogando esses últimos jogos aí. Então corrija o meu. Desculpa, João. Eu tinha feito com o Joilson. Desculpa, entendi errado. Manda lá. É Matheus Salustiano, João? Salustiano. Eu acho que o Salustiano é um dos poucos que salvam nesse time do Guarani. Houveram 2 pênaltis que ele fez aí em jogos, mas acho que foi eu acredito muito mais em excesso de vontade do que falha do jogador. Eu não acho ele um jogador ruim, eu acho ele um bom jogador, um bom zagueiro. Eu estava no jogo contra o Avaí assistindo lá, e quando você está dentro do estádio, você consegue visualizar melhor o jogo como um todo. E o Matheus Salustiano, ele é um jogador que, assim, todas as bolas ele está disputando, não importa se é bola aérea, se é bola no chão. Ele tenta correr mais que o zagueiro e muitas vezes consegue, então eu vou de Matheus Salustiano. Matheus Salustiano. Wagner Ferreira. Coringão faz 4-2 no Atlético, hein? Estava vencendo por 2-0, sofreu um empate e agora 4-2 pro Coringão. O seguinte, para mim. O Fluminense está metendo 2-0 no Flamengo, 30 minutos do segundo tempo. Olha só. Bom, vamos lá. Vamos voltar ao texto. Voltando ao texto, né, Anderson? Para mim, o Salustiano.
o que vem jogando com mais regularidade no time do Guarani. O Nilson Júnior entra e sai, o Nelsinho não se definiu ainda com a dupla de zaga titular da Ponte, e como o João Vitor já disse aí, o Salustiano mantém uma regularidade. Fez até o gol, o primeiro gol da carreira dele cobrando falta na partida aí contra o CRB. Para mim, vamos de Salustiano. Um adendo, Anderson. Pela entrevista coletiva que o Salustiano fez agora, parece que ele está treinando falta já tem um tempo já. Então, não se impressione se ele for cobrar as faltas do Guarani no derby. Aliás, bateu com bastante consciência, né? Inclusive com o jogador deitado atrás da barreira, ele bateu, como disse o Luiz Henrique Zanqueta na transmissão, né, na hora do gol, que eu pedi, né, que eu faça a narração do gol, e daí pede o detalhe dele, ele falou, Matheus Salustiano Gaúcho. Ele colocou pela falta que ele bateu rasteira, né? Bateu o quê? Bateu a falta. O quê? Consciência. Não, ele foi consciente. Ele fechou o olho e bateu. Não, foi consciente. Ali foi consciente. Não, ele fechou o olho e bateu. A bola foi lá porque tinha que ir. Não, ele bateu. A intenção dele era bater rasteiro. Ele bateu certinho no canto do. Eu também acho. Eu acho que se fosse pra fechar o olho e bater, ele chutava pelo lado da barreira, no canto do goleiro, sentava o pé e. Aí sim. Mas tem que dar mérito ao cara que estava deitado atrás da barreira, né? Ele deitou fora da linha da bola, aí fica fácil. Né? O GG. Então. O cara que tá deitado, tá no lado certo, a bola não entrava. A bola batia nele. Bateu. Mas então, aí que eu falo que ele visualizou o que ele queria fazer. Ele fechou o olho e bateu. Nem vê ele. Mas não pode tirar o mérito. Mas não pode tirar o mérito. Ele bateu bem na bola, ele pegou firme na bola, isso é fato. Matheus Luciano ou Nilson Júnior? Aqui. Não, os dois. O aqui não. Vai só porque fez o gol, Salustiano. Salustiano. É isso aí mesmo. Mandar um abraço aqui para o Gilson Rubio, tá aqui também, grande seu Gilson. O Eliandro Januário, grande Eliandro, tá aqui junto conosco. Roberto Santos está dizendo que foi sem querer. Aí, ó, tá criando. Ô Zanqueta, e aí? Matheus Salustiano ou Nilson Júnior? É que vocês não estão percebendo que na cobrança do Guarani, ela foi ensaiada. Quem estava na barreira e atrapalhou toda a visão de todo o arqueiro do CRB, tinha 3 jogadores do Guarani na barreira, fazendo aquela barreira falsa. A bola passou nos 3 jogadores do Guarani, não passou do lado do jogador do CRB. Vocês têm que se atentar a isso daí. Entendeu? Matheus Salustiano. Por isso que eu digo que foi conseguido. Salustiano. Então deu Salustiano nessa daqui. Vamos pro próximo. Douglas Bacelar. Eu tô indo pelo que o Nelson escalou nos últimos times, a caneta começou a acabar aqui. Ou Joilson. E aí, Zanqueta? Douglas Bacelar ou Joilson? Bacelar. Bacelar. E aí, ô Celção? Rapaz do céu, hein, Anderson? Que fase, hein? Difícil aí, hein? Caramba. Vai ser Joilson ou Matheus Silva, hein? Então. Ele tá falando o que ele escalou no último jogo. Você acha... Agora, se for Matheus Silva, eu vou de Matheus Silva. Eu vou... Agora, se não for, o Joilson não tá me agradando muito, não. Eu vou... Saiu aqui, deixa eu voltar a minha câmera aqui. Deu uma saída... Peraí. Vai voltar a minha câmera, cadê? Peraí que o Luiz tá fazendo suas peripécias aqui, mas vamos lá. Melhor. Tá. Eu vou falar para você, viu? Ficou mais bonito assim também. Você não tá vendo. Você não tá vendo o pouco o Luiz tá passando. Tá quase caindo na cadeira aqui. Você acha que o Matheus Silva joga, professor? Eu acho que sim. O Matheus Silva saiu porque fez aquela caca lá. O Matheus Silva não é um craque, né? Mas ele é voluntarioso, ele tem força, é um zagueiro alto, forte. E ele faz uma boa partida, assim. Eu não acho
Eu achava que o Joilson ia jogar mais que ele, mas o Joilson até agora não disse por que veio também. Se for esse, Bacelar e Matheus Silva, eu fico com o Matheus Silva. Agora, se for com o Joilson, com o Sérgio Rafael, eu vou de Bacelar. Vamos lá, é difícil você ver, né? Quantas opções. Mas vamos de Matheus Silva, então. Vamos colocar, apesar que eu acho que vai o Joilson, mas vamos de Matheus Silva. Douglas Bacelar e Matheus Silva. Você mantém o seu, ou Zanqueta? Sim. Tá. Wagner Ferreira, Douglas Bacelar ou Matheus Silva? Eu não confio no Bacelar, não, hein? Sujeito a chuvas e trovoadas. Eu prefiro o Matheus Silva como zagueiro. Pro próprio gol do CRB, ele fez uma lambança lá que nem no amador nego faz, cara. É verdade, né? É isso mesmo. E aí, o Luiz, você consegue falar, mesmo sem a imagem? Consigo sim. E aí? Cara, eu vou no Matheus Silva, porque o Bacelar, igual a turma falou, que ele fez no gol foi vergonhoso. João Vitor Rubio. Sim. Douglas Bacelar ou Matheus Silva? Eu vou de Bacelar. Eu acho que o Bacelar... Oi? Vai de Bacelar. Eu acho que o Bacelar ele falhou esse último, uma falha bizonha, né? Não tem nem o que falar. Mas eu gosto do Bacelar principalmente em algumas bolas na área, no ataque. O Bacelar ele já marcou, acho que não foi acho que foi 2 ou 3 gols, eu não vou lembrar agora. Mas eu acho que o Bacelar ele formou a dupla com o Salustiano e ao mesmo tempo no ataque ele vai muito bem às vezes em bolas aéreas. Agora vamos lá. Zanqueta, vamos para a volância agora. O Zanqueta aqui daqui a pouquinho vai ter que se ausentar, voltou, mas não acostumou com o ritmo, vai ter que sair mais cedo. Sentiu a partida. Eu tô com a unha do dedão encravada, né? A unha do dedão encravada, ela bate na bola, dói. Ô, Zanqueta, Gabriel Bispo ou Emerson? Você acha que eu vou contra a religião? Vou no Bispo. No Bispo. E aí, Rubio? Gabriel Bispo ou Emerson? Gabriel Bispo. Vagnão? Vamos acompanhar o relator, Bispo também. E aí, Celção? Bispo? O Gabriel Chapéu? O Gabriel do Chapéu? O Emerson do Chapéu? Né? Não é o Santos. Bispo. Bispo. O Emerson do Chapéu não dá passe de meio metro. Você tá doido, que isso? Luizão, Emerson do Chapéu. Bom, vamos lá. Tá faltando lateral esquerdo, hein? Faltou o lateral esquerdo. Vamos lá. O número 6 está aqui, ó, na mão agora. Eu vou colocar, então, o Emerson, né, que está voltando. Emerson ou... E agora? Vou colocar o João Gabriel, que é o que ele está jogando ali, né, com as últimas partidas. E aí, Luiz? Emerson do Guarani ou o João Gabriel? Cara, vou no Emerson. Emerson. Fala, Zanqueta. Emerson. Celção? Eu vi esse Emerson jogar, eu gostei. Só que, o João Gabriel também me agrada muito, cara. Eu acho que a Ponte acertou. O menino é novo, 21 anos, subiu agora. Né? Não dá para cobrar dele. Quantos anos tem o Emerson, por exemplo? Quantos quilômetros rodados tem o Emerson? Mas nesse caso o Emerson é mais experiente, tem mais... Eu vou de Emerson também. Uma pena, viu? Se fosse na lateral direita, o João Vitor ganharia essa parada aí. João Gabriel, né? O Matosinho já estava indo de Desculpa, João Gabriel. Também, né? João Gabriel. Você falou, né? Falei. O Zanqueta falou, o Celso falou. Vagnão. Olha, eu não gosto de nenhum dos zagueiros até pelo lado esquerdo do Guarani, o Jefferson nem o Emerson, não gosto. Mas também o João Gabriel é muito novo ainda, como disse aí o Celso Fittipaldi, né? Tem muito futuro pela frente. Mas no momento, se o Emerson for jogar, vamos de Emerson então.
De Emerson. Faltou você, né, Rubio? Tirando a dúvida do Celso, o Emerson faz 26 anos amanhã. Olha aí. Eu vou de Emerson também. Deu Emerson aí, hein? Vamos lá para o outro. A outra meiuca aqui, né? 1, 2, 3 já foi o Gabriel Bispo. Vamos lá. Eu vou colocar o Matheus Bueno. Matheus Bueno. Quem que eu coloco na ponte, hein, Celção? Aí que você acha que... O Castro? É o Castro. O Castro, Ramon Carvalho, aí que tá, né? Quem que vai no lugar do Emerson Santos, né? Ah, mas esse Matheus Bueno tá jogando muita bola no meio de campo do Guarani, Anderson. É, né? Ah, então um volante de qualidade, hein, velho? Um cara de qualidade. Eu não sei não se na ponte tem alguém para... Eu vou de Matheus Bueno, viu? Matheus Bueno. Você nem quer ouvir quem que é o... O Matheus Bueno... O Castro estava fazendo umas partidas boas, mas de repente também, rapaz, não sei o que aconteceu. O Castro estava bem, mas de repente também... Acho que, sabe aquela história que você pega uma laranja boa e coloca perto de 10 ruim? O que acontece? A ruim estraga a boa, né, velho? É sempre assim. Nunca a boa vai salvar 10 ruim. O Gilson Rubio tá e falando. O Corinthians foi 5-2. Também. Rapaz do céu. Olha aí o Petralha aí com o seu Atlético Paranaense. Rapaz. Matheus Bueno, eu vou jogar o Castro, apesar que tem o Ramon Carvalho que pode entrar aí também, mas eu vou, como eu tô pensando com o Nelsinho, sei lá, mas vamos colocar o Castro. E aí, Luiz, Matheus Bueno ou Castro? Zanqueta? Bueno. Eu não ouvi o Luizão falar, ele falou para dentro, aí, o que ele aconteceu? O que ele votou? Matheus Luizão. Ele falou hoje. Falou para dentro, eu não ouvi direito. Matheus Bueno, né? Ok. O Zanqueta falou Bueno. O João Vitor? Não é Bueno. O Bueno de chuteira branca. E Vagnão? O Bueno de chuteira rosa não dá, não. O Bueno pega muito na bola, né? Muito das jogadas do Guarani passa pelo pé do Bueno. A maioria das vezes ele não sabe o que fazer com ela, mas é participativo, né? Tá sempre por ali, na cabeça do caroço do abacate ali, distribuindo as bolas. Ele faz a função de meia, às vezes de segundo volante. Vou de Matheus Bueno. O Vagnão, já começa com você. Camisa 10, vamos dizer assim, né? Aí, Luan Dias ou o Elvis? Estou colocando o Elvis como titular aí na ponte. Não resta a menor dúvida, né? O Elvis é mais experiente, tem um repertório melhor, cobrança de falta, e dá uns tapas na bola assim, que joga o companheiro na cara do gol. Então acho que o repertório do Elvis é maior do que o do Luan Dias. Vou de Elvis. Elvis. Celso? Aí eu sou suspeito para quando tiver o Elvis no meio, você não precisa, por enquanto, né? A não ser que mude os elencos. O Elvis, para mim, ele é fora do... O Elvis, ele faz o que o time da Ponte precisa, só que quando ele dá um tapa, ele joga lá na frente e morre a jogada, né? A mesma coisa ele jogar a bola na parede, né? Ela bate e a defesa já sai jogando. Então é Elvis, para mim é Elvis. Elvis. João Vitor? Eu vou de Elvis, apesar de eu achar que o Luan Dias não é um meia ruim, longe disso. Mas o Luan Dias, eu percebo que ele depende muito de outros jogadores, e não pela qualidade, ele depende mesmo de jogo apoiado, né? Para conseguir desenvolver alguma coisa. Então eu vou de Elvis. Eu acho que o Elvis sozinho é muito mais jogador que o Luan Dias. E aí, Luizão? Você é maluco? Mas que tá não amarra nem a chuteira do Elvis. É ele. Elvis. E aí, Zanqueta? Não, o Luan Dias está num crescente muito grande, né, cara? O Luan Dias, ele está crescendo no futebol dele, crescendo bem, jogando bem, tá ajudando o Guarani a jogar. Eu vou de Elvis. Eu ia falar que a crescente do Luan Dias é a subida pro Elvis, pô, você é louco. O Lemos Matosinho tá falando, depende de qual Elvis vai jogar, ao vivo ou morto, tá dizendo o Matosinho. Agora,
vamos lá. Eu vou fazer a comparação aqui. João Vitor e vou colocar o Dodô. João Vitor ou Dodô? Começo com você, Celção. Eu vou de Dodô, embora eu gosto muito do João Vitor. Eu acho que o João Vitor é aquele que a Ponte trouxe, depois foi para o Ituano, não é esse? É o próprio, né? É esse, né? É esse mesmo. Eu gosto dele, eu acho um bom jogador, mas eu acho que dá mais resultado o Dodô. Eu acho que essa comparação não cabe, hein, Anderson? João Vitor e Dodô, o Dodô é reserva do Elvis. Então, o João Vitor deveria ser comparado ao Iago, por exemplo, o Matheus Regis. Eu acho isso também. Mas daí, no caso, você acha que o Nelsinho, escalando o Elvis, ele tira o Dodô do time com o futebol que o Dodô tá jogando? Então, complicado, né? Por isso que eu tô colocando aqui o Dodô, porque o Dodô também faz uma função. Ele joga também, né, na beirada do campo, né? Eu acho ele mais fácil ele sacar o Iago e manter o Dodô, caso o Elvis entre, do que sacar o Dodô. É uma opinião minha, mas... Ele tem uma razão aí, porque são estilos diferentes, né? Já Iago Dias e João Vitor têm os mesmos estilos, né? Aquele atacante de beirada, né? O Dodô, ele joga um pouco na beirada, mas ele vai muito para o meio também. Então, recompõe bastante, né? O Dodô luta muito dentro de campo, né? É isso que o Wagner está dizendo, né? Também tem o Everton Brito também, que o Nelsinho gosta de pôr na beirada do campo, né? Sim. Então, João Vitor, ou o Iago, ou o Matheus Regis, ou o Everton. Escolhe um aí, Anderson. Vamos de Everton, então, que é o que está jogando. Everton Brito. Então, peraí, vou perguntar de novo para o Celção. João Vitor ou Everton Brito? Eu gosto muito do João Vitor. Acho até que a Ponte não deveria ter deixado ele de ter ido embora. Para mim, ele é um bom jogador. João Vitor. João Vitor. E aí, Wagner? Então, vamos lá. João Vitor ou Everton Brito? João Vitor é titular absoluto do Guarani. Muito embora tenha cometido alguns deslizes aí nas últimas partidas, teve um jogo aí que ele foi o pior em campo, hein? Não sei se foi o último contra o quem é que o Guarani jogou aí. Até a gente não gostou dele. Foi até substituído, né? Contra o CRB, talvez. Deixa eu ver aqui. João Vitor saiu, entrou o Maranhão. Eu acho que foi nesse jogo, ele não foi bem, não. Mas entre ele e o Everton Brito, eu vou de João Vitor mesmo. João Vitor. Fala, Luiz. Eu vou de Brito. Everton Brito. Luizão foi de Everton Brito. Olha aí, o Davi Calamari chegou por aqui. Grande Davi. Olha aí, hein? Rapaz do céu, sumido, hein? Tá sumido o senhor Davi Calamari. Legal demais, Davizão. O Matosinho tá indo no meu conceito também aqui, ó. Que o Dodô joga bem no meio e pelas beiradas também. Eu acho muito difícil, né? O Nelsinho sacar o Dodô do time. Eu acho muito difícil. Mas vamos lá. Quem que eu chamei agora? Eu não chamei ninguém. Chamou eu. Chamou você falou Everton Brito, né? Zanqueta. Eu já vou dar meu palpite nesse jogador e no centroavante, porque daqui a pouco eu tenho que sair. Eu vou de João Vitor e Caio Dantas. Tá. Ô, Zanqueta, quiser, fica à vontade, viu? Valeu demais. Então, mas tem que votar no treinador também, antes de sair. Volto também no Nelsinho Batista. Você falou Caio Dantas, mas tem mais um. Eu acho que tem mais um, porque o Guarani tá jogando com 3 volantes. Eu vou colocar aqui o Caio Dantas, e a Ayrton eu vou colocar o Dodô. Não vou deixar o Dodô de fora do time da Ponte de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ayrton e Dodô? Ayrton ou Dodô? Sem dúvida nenhuma que o Dodô tá fazendo a diferença. Eu vou de Ayrton. Sabia. E o técnico? Nelsinho Batista. Nelsinho. Beleza, Zanqueta. Valeu demais. Domingão estaremos juntos lá no Majestoso, correto? Estarei chegando lá por volta da meio-dia para você pagar o almoço. Tá.
Eu vou fazer um serviço de flanelinha lá para pegar uns troquinhos também, né? Estaremos lá meio-dia para as 3. Um jogo difícil, total favoritismo da Ponte Preta, joga em casa cheia. Tem um time, acho que um pouco mais entrosado que do Guarani, que ele manteve a base. Um treinador mais experiente, mais cascudo. Para mim, é total favoritismo para a Ponte. 70-30. Nelsinho Batista não ganhou o derby ainda como treinador, tá bom? Exatamente. Mas aí, isso aí que foram 5 jogos, 3 derrotas e 2 empates, se não me falha a memória. O Alan Al também nunca ganhou um derby como treinador. Oi? Alan Al também nunca ganhou um derby como treinador. Nunca jogou? Eu acho que ele disputou um, sim, não disputou? O primeiro turno, quem que era o treinador? Não era ele ainda, né? Não, acho que no 2021... Era o Pintado, né? Primeiro turno era o Pintado. Pintado, é. Não, mas em 2021 ele não jogou, ele não disputou um derby? Quando ele estava no Guarani? 2021? 21, acho que foi que ele estava no Guarani. 21, vamos ver aqui. Guarani, em 21, ele ganhou... A Ponte ganhou de 3-1 no Campeonato Paulista. Técnico do Guarani era Alan Al. Viu? Perdeu de 3-1. Aí depois, isso no Campeonato Paulista. O brasileiro da Série B, quem que era o técnico do Guarani, já era o Gilson Kleina. Não, Gilson Kleina, Daniel Paulista. Tchau, gente! Ô, Zanqueta, não, pra você, antes de você ir embora, fala o placar do jogo. Já falei, jogo disputado, jogo definido na metade do segundo tempo à frente. 6-1. A Ponte. Eu não erro, né? Vai lá tomar um remedinho, Zanqueta. Obrigado demais, Domingo. Eu estou anotando aqui e depois você passa o número do seu médico, eu vou pedir para ele trocar de triptanol para Gardenal, alguma coisa do tipo aí. Eu não erro. Mas põe esse número aqui. Valeu, tchau. Fica com Deus. Valeu, Zanqueta. Domingo cedo lá no André Cruz, hein, Alemão? Vou lá domingo, estarei lá. Beleza. Valeu. Isso daí. Vamos voltar, tchau. Então. A gente estava no João Vitor. Centroavante agora, né? Não, a gente estava no João Vitor e Everton Ribeiro. Quem que não respondeu ainda sobre essa? Everton Ribeiro. Vagnão não respondeu, Vagnão. João Vitor, você respondeu? Não respondeu. É João Vitor. O Everton. Você foi de João Vitor. O João Rubio respondeu? Ainda não, mas eu vou de João Vitor também. Agora sim, agora fechou aqui. Então vamos lá. O Zanqueta, Caio Dantas ou Gé? O Zanqueta foi no Caio Dantas. E aí, Luizão? Caio Dantas. Caio Dantas ou Gé, João Vitor? Cadê o João? Opa, voltei. Opa, dessa vez eu não caí, não. Eu segurei. Todo mundo segurou. E aí, João Vitor? O João já votou no Dantas, né? Eu não votei ainda não, mas é Dantas ou Gé? Dantas ou Gé. Eu voto no Dantas. Mas eu acho, eu não sei não, mas me tira uma dúvida, Vagnão, talvez você saiba. O Guarani tá jogando com 3 volantes nos últimos jogos, né? Tá jogando com o Anderson Leite, Bueno, o Bispo, e aí o Luan Dias joga de meia, né? Mas o Bispo não tem entrada, hein? Quer dizer, tem sido aproveitado, mas não para começar a partida. Eu não vi nenhuma partida com o Leite, Bispo, Bueno e Luan Dias. Teve um jogo que eu tô aberto aqui no site do Mariolani, é Guarani e Botafogo. Ele começou desse jeito. Pegou Horário, Pacheco, Bacelar, Salustiano e Emerson. Aí Anderson Leite, Gabriel Bispo, Bueno e Luan Dias. Foi assim o meio. Aí no ataque foi só o João Vitor e o Caio Dantas. Mas Mas não ganhou o jogo, né, João? Não ganhou. Mas eu não sei se o último jogo começou assim, eu não vi. Eu tô fazendo uma simples troca, no caso, colocando o Ayrton
no jogo, né? Tá. Colocando o Ayrton no jogo e tô tirando o Anderson Leite, o Anderson Leite que tá jogando naquela posição agora ali. Pode perceber. Quem tá jogando é o Anderson Leite, né? O Caio Dantas e o João Vitor do outro lado. Eu tô tirando o Anderson Leite e colocando o Ayrton. Porque eu acho que ele tirou... Porque ele tava entrando com o Maranhão, né? Só que o Maranhão, Deus nos acuda, né? Mas não jogou. Ele entrou agora nesse último jogo, no segundo tempo, né? Entrou. Não, sim, eu tô dizendo assim, antes ele tava entrando com o Maranhão como titular, né? Sim, é isso. Exatamente. Mas e aí? Você falou Caio Dantas ou Gé? Falou, né? Caio Dantas, eu acho que o Caio Dantas, ele tem... Não dei o porquê, falei Caio Dantas, mas eu acho que o Caio Dantas é muito mais técnico, né? O Caio Dantas, ele domina a bola, ele sabe segurar, sabe defender a posição com a bola, sabe até armar jogada. O Caio Dantas arma às vezes. O Wagner respondeu, Wagner? Respondeu, né? Não, é Caio Dantas, o Anderson. Caio Dantas. Artilheiro do campeonato, não pode ficar fora, né? Exato. E aí, Celção também? Caio Dantas. Eu explico por quê. Além de fazer ser o artilheiro do campeonato, luta bastante, briga bastante e tem um controle emocional que o Gé não tem, né? Então, assim, por várias coisas, vários motivos. Só que o Gé é importantíssimo para Ponte Preta. Isso não tem sobra de dúvida. Pode ser Curupira, pode ser o que for, mas é muito importante para o time da Ponte Preta. O Gé sai, a Ponte não faz gol, pô. Sim. A dificuldade de pôr a bola na rede que impressionante. Mas de Caio Dantas. Eu ia colocar o Dodô, mas não dá para colocar aqui nessa nossa. Nós colocamos o Gé, o Elvis, não dá para colocar o Dodô. Tem que ser o Gabriel Novaes, né? Então eu estou colocando o Ayrton, que o Zanqueta já votou, com o Gabriel Novaes. Eu começo com você, Luizão. Gabriel Novaes. Esse time aqui, o Dodô ficou de fora. Eu estou inconformado com isso, Celso. Mas vamos lá. Celso, Ayrton ou Gabriel Novaes? Eu gosto muito do Ayrton, cara. Eu acho que o Ayrton tem muita qualidade. O Gabriel Novaes é um bom jogador também, muito importante para a Ponte Preta, mas se for no páreo aí é Ayrton, né? Ayrton. Tá jogando muita bola esse rapaz. O Lemos Matosinho tinha falado do Gé, né? O Ayrton tá para voltar, viu, Davi? Tá para voltar aí. Eu acho que ele, pelo menos, como no banco ali, ele já vem pro derby. Caio Dantas, o único perigo para macaca no derby, tá dizendo o Geraldo. Caio Dantas técnico. O Geraldo falou aqui que vendo as comparações dos dois times de hoje, de quem é melhor, só chegamos a uma triste conclusão. Os dois piores times de todos os tempos, tá dizendo o Geraldo. Vamos lá. Ayrton ou Gabriel Novaes? Ou Vagnão? Bom, se o Ayrton for para o jogo, né, que está voltando agora de contusão, eu vou de Ayrton. É um jogador que vem subindo de produção e quando ele sai é considerado desfalque. Isso que é importante citar, porque até então qualquer um que tivesse machucado ou expulso, tanto fez como tanto faz, que o substituto ia ser ruim do mesmo jeito. Mas no caso do Ayrton não, ele é meio diferenciado e para mim eu vou de Ayrton. E aí, João? Ayrton, né? Ayrton, muito bom jogador. Faz muita falta no time do Guarani. Eu acho que ele entrando durante o jogo, se ele começar a jogar, eu acho que dificilmente começa jogando, mas entrando durante o jogo vai fazer muita diferença. Ayrton, Gabriel Novaes, já foi. Vamos lá, vamos pro técnico. O Zanqueta votou no Nelsinho, Wagner Ferreira, Alan Al ou Nelsinho Batista? É um páreo duro, né? Se os técnicos tivessem estratégias convincentes, os dois times estariam em condições melhores no campeonato, né? O Nelsinho me parece um pouquinho mais estrategista do que o Alan. Eu vou de Nelsinho, técnico da Ponte. E aí, João Vitor? Eu vou de Nelsinho. Não tem nem o que falar. Celso? Deixa eu ligar aqui o microfone. Eu vou de Nelsinho. Embora o aproveitamento do Nelsinho, eu estava vendo aqui, é de 44%. Deixa eu ver.
O aproveitamento do Nelsinho, 44%. Qual que é o aproveitamento do Alan Hall nesse período dele do Guarani? Mas, como o próprio Wagner disse, o Nelsinho tem mais experiência, tem mais bagagem. Embora o Nelsinho está dando uma de professor Pardal, que eu vou falar para você, velho. Inventa umas coisas, teimosia, que é uma coisa de louco. Nelsinho. O Fábio Almeida está falando, né? Com todo o respeito, tem mais jogador do Guarani, que é o Lanterna, nesse time do que o da Ponte. Nós estamos falando individualmente, né? Por exemplo, você não conseguiu colocar Dodô, você não conseguiu. Tem umas coisas individualmente nesse caso. Eu vou colocar aqui, ó. Ficou assim, ó. Pedro Rocha, Luiz Felipe, Matheus Salustiano. Matheus Silva. Correto. Matheus Salustiano. E aí, o Matheus Silva. O Matheus Silva ficou aí meio pau a pau com o Barcelar, que foi, acho que, o mais disputado. Aí, e na lateral esquerda, ficou o Emerson, né? O Emerson. Eu estou escrevendo aqui para colocar no chat para vocês verem direitinho como ficou votando individualmente, né? Esse nosso time aí. Deu o Gabriel Bispo. A gente volta aqui do outro lado. Matheus Bueno. Elvis. João Vitor. Caio Dantas e o Ayrton. Eu vou colocar aqui na tela para vocês verem. E o técnico Nelsinho. Tá aí, ó. Tá no chat aí para quem quiser ver. Eu não votei no técnico ainda. Perdão, mas é que deu, Nelsinho. Mas é aí. Qual o técnico? O Nelsinho não sabe nem o time que eles ficam. Tá aí, ó. Juizão indo. Pedro Rocha, Luiz Felipe, Matheus Salustiano, Matheus Silva, Emerson, Gabriel Bispo, Matheus Bueno e Elvis, João Vitor, Caio Dantas e Ayrton. Agora eu pergunto para você, Wagner Ferreira. Só uma pergunta, nessa conta sua ali, deu quantos pontos, deu quantos Guarani? 7 Guarani, 4 pontos. Sem contar o 5 com o técnico. Sem com o técnico. Se fosse de 78, o que daria? Mais ou menos isso aí, sempre foi assim. Mesmo você tendo grandes times, sempre foi assim. A escolha é individual, peça por peça. Então não dá para empatar e alguém vai ter mais jogadores. E assim que funciona o negócio, né? Ô Wagner, eu pergunto para você. Pedro Rocha, Luiz Felipe, Salustiano, Matheus Silva e Emerson. Gabriel Bispo, Matheus Bueno e Elvis. João Vitor, Caio Dantas e Ayrton. Esse time estaria numa posição melhor no Brasileirão? Da Série B? Com certeza. Com certeza. Não para ser campeão da Série B, mas não faria um campeonato que estão fazendo Ponte Preta e Guarani, Guarani e Ponte Preta. Você vê, o Guarani não tem um armador como o Elvis, um zagueiro da qualidade do Matheus Silva, o Bacelar, como você disse, né? A disputa ali foi pau a pau para ver se entre Bacelar e o zagueiro da Ponte, o Joilson, ou o Matheus Silva. Então, no gol, são 2 goleiros aí mais ou menos do mesmo nível. Ganhou o Pedro Rocha, Pegorari foi bem votado também. Então, você veja bem, nas laterais nem tanto, né? Você não vejo muita força nem no Luiz Felipe, nem no Emerson. Mas, de qualquer maneira, né, na votação, pau a pau, comparando, deu Luiz Felipe e Emerson nas laterais. Meio campo estamos falando aqui do Bispo, do Bueno e do Elvis. Porque a Ponte teria o Castro, teria o Emerson, teria o outro Emerson. Então, pela votação nossa aqui, Bispo e Bueno, eu acho que está bem votado. Elvis, unanimidade. João Vitor, Caio Dantas e Ayrton. Poderia até alguém justificar, não, mas o Gé é artilheiro também, porque não foi votado. Não, simplesmente porque o Caio Dantas vem mantendo uma sequência, é artilheiro do campeonato e participa muito mais do jogo do que o Gé. Então, o centroavante está ok. João Vitor
foi ali no pau a pau com o Matheus Regis ou com o Iago e tal, ganhou na votação, e o Ayrton que vem mantendo uma regularidade no time do Guarani. Eu acho que daria uma boa seleção, melhor do que vem fazendo aí individualmente Guarani e Ponte. E há de se considerar que esse de 7 jogadores do Guarani, no mínimo uns 4, 5 veio na janela. O Salustiano, o Emerson também, né? O Emerson veio também? Eu acho que veio, eu não vou lembrar não, mas eu acho que veio. Ou seja, o Guarani qualificou. Exato. Entendeu? Então tem esse detalhe aí também. Exato. E o Nelsinho achou que a Ponte não precisava de... O Nelsinho achou que estava bom. Vai trazer o que tem igual aí? É isso aí. Entendeu? Mas, e quem faz a melhor campanha no segundo turno? Ponte ou Guarani? O Guarani. Tá, filho, tá explicado. Mas aí uma pergunta que ninguém, talvez ninguém saiba responder. O porquê essa queda de rendimento da Ponte com relação ao primeiro turno, do segundo turno para o primeiro turno? Porque isso daí não é só questão de trazer jogador. O que a Ponte vinha jogando, que você ouvia nas rádios todo mundo cogitando que a Ponte ia disputar, brigar pelo acesso, a Ponte chegou a ficar, acho que a 3 pontos. Ficou em décimo colocado, pô. Então, mas acho que chegou a ficar 3 pontos, uma vitória. 3, 4 pontos do G4, depois caiu de... O porquê dessa queda de rendimento? Eu não vejo a Ponte com um problema psicológico tão forte quanto o do Guarani. Lógico, o Guarani não é parâmetro para isso. Mas a queda de rendimento da Ponte Preta, eu acho que, tirando o derby, tirando tudo, acho que é o mais preocupante e o que mais os ponte pretanos devem se preocupar no momento. Porque isso aí vai muito além do elenco, do Nelsinho. Eu acredito que tem a ver com a parte interna. Eu acho, aí a opinião, né? Quem sou eu para... É o achômetro. Na realidade, é a opinião do Grigo que tá dando agora. Eu acho que passa sim. Do mesmo jeito que passou a melhora do time pelo Nelsinho Batista, eu acho que essa queda tem a ver com o Nelsinho Batista também. É a opinião minha. O Celso falou, teimoso, algumas declarações aí de o Matheus Regis não joga por quê? Porque tem gente melhor que ele. O Aquino não joga por quê? Porque tem gente melhor que ele. Isso daí queima. O jogador não gosta de ser exposto dessa maneira. Tem outros meios de se colocar. E depois, ele insistiu tanto com o Sérgio Rafael, depois de uma entrevista ele queimou o cara. Exato. Eu posso queimar, ele não, né? Exato. Exatamente. Assim, a gente pode falar que passa pelo técnico. O jogador, quando quer queimar, ele queima. Sim. Faz corpo mole. Mas, gente, não tá falando de nenhum Zé não, de nenhum de cá, né? Tá falando de nego que, vamos falar a verdade, o nego não consegue andar no campo. Bom, aí é a diretoria que contratou, né? Justamente. Passa pela diretoria tá também. Caindo porque o time é ruim, é horrível. Não joga a cidade de Tiradentes, lá não ganha na cidade de Tiradentes. O Fábio Almeida disse que tá escalando aqui, ó. Ele tá afirmando que o time será Pedro Rocha, João Gabriel, Joilson, Nilson Júnior e Igor Inocêncio, Castro, Ramon Carvalho, Elvis e Dodô, Gabriel Novaes e Gé. Tá aí no 4-4-2. Esse time que o Nelsinho vai escalar. Ele tá firmando aí. O Fábio Almeida tá bem informado, hein, Fabião? Mas é um bom time. E o Marcos Cruz, grande Marcão, tá aqui também, ó. Tá dizendo, boa noite, amigos. Para mim, a queda de rendimento da Ponte foi o mesmo de sempre, salário. Dizem que não. Aí que é complicado, hein? Mas a verdade, se tiver algo desse tipo, vai acontecer só depois que acabar o campeonato. Aí a gente fica sabendo de ver. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você, Gris. Manda. Quando a Ponte, vamos dizer assim, que ela melhorou, né? Igual o rapaz falou de salário e tal, né? Sim. Ela não melhorou, vamos falar a verdade. Ela apenas ganhou o jogo. Mas melhorar, não. Significou que os times foram pior que ela. Que a gente tá vendo há anos que a Ponte não. Vamos falar a verdade, a Ponte não joga bola. Não, eu respeito a sua opinião, Luizão, mas a Ponte pegou o Mirassol em casa, pegou Novo Horizontino, Ceará. Pegou Ceará, pegou Vila Nova, pegou times que estavam brigando lá e foi somando pontos. No segundo turno pra cá que virou uma lambança danada. Mas teve pontos no jogo que fez alguma coisa e fez o gol.
Mas falar assim que jogou, que deu vontade de ver jogar, não deu. Essa é a verdade. Faz anos que a gente, tanto Ponte quanto Guarani, a gente vê futebol. Vontade de ver jogar não dá mesmo, não, mas isso faz uns 5, 6 anos já que acontece, né? É a mesma coisa o Guarani, né? O técnico lá assumiu e o time, ele deu conseguiu resultados melhores. Agora sim. E aí passa também pelo aquilo que nós já comentamos de aproveitar a janela. O Guarani soube aproveitar a janela. Então, assim, né, soube aproveitar. E isso fez diferença no segundo turno. É que o primeiro turno do Guarani foi algo absurdo. Se o Guarani não tivesse aproveitado a janela, já tinha caído. Tinha caído. Com 4, 5 rodadas do segundo turno, tinha caído. Eu vou dizer uma coisa, eu não sei se são todos bugrinos que pensam dessa forma, não sei se são os ponte pretanos pensam assim também, mas eu vou comparar o derby do primeiro turno com esse derby que vai ser agora do segundo turno. Ao meu ver, tá? Mesmo sendo no estádio da Ponte, o estádio cheio, a diferença de pontuação não é tão grande, a Ponte, que nem os dois podem estar dentro do Z4 quando entrarem em campo, mas eu acho que o momento que o Guarani vive hoje, que não é momento bom, longe disso, não estou dizendo isso, mas comparado ao momento que o Guarani vivia no derby do primeiro turno, eu acho que a chance do Guarani ganhar, em comparação ao derby do primeiro turno, é muito maior do que é o derby do primeiro turno. A chance do Guarani ganhar esse derby é maior do que a do derby do primeiro turno. Mesmo dentro do Moisés, mesmo com a torcida da Ponte enchendo o estádio, eu acho que foi uma pergunta feita, acho que foi para o Vagnão, com relação ao jogo dessa vitória contra o CRB. Eu acho que o Guarani precisava dessa vitória para dar o último start, se é que ainda existe alguma chance, né? O Guarani não depende mais só dele, mas para dar esse último start de ainda há alguma possibilidade de sair do Z4 e de não ser rebaixado. E eu acho que eles estão vendo esse jogo, é uma sensação que eu tenho, vendo esse jogo, esse derby, como a luz no fim do túnel. Realmente é o último ponto de luz no fim do túnel para tentar alguma coisa. Time do Guarani no primeiro turno, né? 1-1, gol do Guarani anotado pelo Luan Dias aos 24 minutos do primeiro tempo, e o Gé empatou aos 8 do segundo tempo. O Guarani do técnico Pintado jogou com Vladimir, Diogo Matheus, tá fora. Léo Santos não joga também. Douglas Bacelar e Vinícius Iude também não tá jogando. Já tá fora, né? Lucas Araújo. Oi? 3 fora já, né? Lucas Araújo, Matheus Bueno e Luan Dias. João Vitor, Caio Dantas, no lugar do Caio Dantas entrou Bruno Oliveira, que também já tá fora, e o Ayrton. No lugar do Ayrton entrou o Lucas Paraíso, que também já tá fora, né? E João Vitor foi expulso. O João Vitor foi expulso. Foi expulso, exatamente. A Ponte Preta, Nelson Batista já era o técnico, jogou com Pedro Rocha, Edson. No lugar do Edson entrou Lucas Bochecha durante o jogo, aos 20 do segundo tempo, tá fora. Matheus Silva, Sérgio Rafael e Igor Inocêncio. Castro, Emerson Santos, Dodô, Elvis e Iago Dias. No lugar do Iago Dias entrou o Matheus Regis. E o Gé. Então, assim, o time da Ponte, na realidade, aí, praticamente é o mesmo time. É o mesmo time, né? Praticamente é o mesmo time. Mudou muito O Guarani tem 5, se eu não contei errado aí, que veio na janela. Então. O Pegorari, que estava afastado, estava com lesão. O Guarani agora tem retorno de Bruno Mendes, né? Possivelmente o retorno do Ayrton. O Pegorari voltou para o gol. Isso de jogadores que já estavam compunham o elenco, mas não estavam jogando, né? No caso, o Bruno Mendes e o Pegorari. Eu vejo o Pegorari mais goleiro do que o Vladimir. E a reposição com relação ao que tinha do Lucas Paraíso para o Caio Dantas, o Bruno Mendes, acho que é incomparável até pela questão da maturidade dos dois jogadores.
Ô, Wagner, Diogo Matheus, Léo Santos, Vinícius Giude, Bruno Oliveira e Lucas Paraíso. Desses jogadores que eu falei, qual que você sente falta no elenco que hoje ele estaria agregando ao elenco do Guarani né, junto com o que tem hoje? Lateral direito, Diogo Matheus, sem dúvida, que o Guarani não conseguiu preencher a saída dele. O motivo, ninguém ficou sabendo exatamente o que aconteceu. De uma hora para outra, dispensado pela diretoria, pela comissão técnica, então não deu para entender muito bem. Eu sinto, quer dizer, eu acho que uma lacuna ali na lateral direita, a falta do Diogo Matheus. Teria saído por aquela declaração que ele deu, que ele começou a brigar com a imprensa, coisa e tal? Seria eu acho difícil. Pode falar, Wagner. Eu acho que não tem nada a ver. Aí uma relação de atleta com imprensa não tem nada a ver. Agora, talvez dentro do vestiário lá, não sei, a não ser que o João Vitor tenha alguma coisa para esclarecer. Não, mas eu acho que tem alguma questão a ver com formação de panelinha dentro do vestiário. Acho que é isso mesmo. Porque, pelo que eu já ouvi falar, o Diogo Matheus, pelo tempo de casa, né, que ele já tinha acho que 4 ou 5 anos de Guarani, né? Ele tinha uma voz muito, muito ativa dentro do vestiário. Eu acho que tinha alguma questão com o vestiário mesmo. Complicadíssimo. O Geraldo tá dizendo que a Macaca não perde esse derby. Marcão tá falando, será que aqui no Brasil dá vontade de ver jogar? Será que aqui no Brasil tem algum time que dá gosto de ver jogar? Tá dizendo aí. Até tem, hein? Eu tô gostando do futebol do Botafogo, né? O Palmeiras aí, daquele jeito. Eu tava resenhando aqui, assisti um Flamengo e Fluminense e foi um jogo bonito de ver. Jogo legal. Jogo legal de ver. O Fluminense ganhou 2-0, jogou muita bola os dois. O Flamengo também propôs no jogo. Então tem sim, cara. Você pega jogos assim, igual Palmeiras, né? Vamos dar um exemplo aleatório. Palmeiras. Tem um jogador do Palmeiras, e já tem uns 6, 7 anos que já tá lá, que chama Dudu. Quando o Dudu chegou no Palmeiras, os números do Dudu eram o número do Rildo na Ponte. Aí o cara fala que, porra, Dudu é craque. Vamos falar a verdade. Por isso que eu falo pra você que a gente bate palma pra nego cabeçudo, velho. Para, gente. Dudu é craque aonde? O Rony sabe jogar bola? O Rony parece um burro. Ele corre até sair do campo, velho. Gente, vamos parar. O Rony parece final do Marcelo do Maria Rosa. A bola vem na canela que é da bicicleta. Para com isso aí, velho. Esse é o polêmico, Luiz. Roberto Santos, só lembrando que se houver vencedor de Brusque e CRB, é ruim para os dois. Para mim, o rival já foi. Tá dizendo o Guarani, né? Já foi. A Ponte ainda tem algumas rodadas para se livrar. Que o Guarani não vence. Os números do Guarani, o Anderson, são os seguintes. Ele tem 28 pontos e disputa 3 jogos dentro de casa. São 9 pontos. Vamos supor que ele vença os 3. Ele vai fazer 9 pontos, vai a 37. Ele precisa buscar pelo menos mais 2 vitórias fora. Mas aonde? Contra a Ponte? Contra o Sport? Contra o Goiás? Ou contra o Brusque? Vamos lá, vai. Em tese, o Brusque é o mais fácil. Agora, ganhar do Goiás lá em Goiânia, vai ganhar do Sport lá na Ilha do Retiro, vai ganhar o derby. Então essa é a pergunta que fica, né? E depois outra. Garantia que vai ganhar em casa, de Novo Horizontino, de Amazonas e de Ceará. Então essa é a pulga que está atrás da orelha do Bugrino. Existe a chance matemática, mas em tese, teoricamente, a coisa está meio complicada. Chegou numa situação... jogo por jogo, tem que jogar e é o que o Matheus Salustiano falou na coletiva que ele deu ontem, né? Que o Guarani só tem que pensar ou é ganhar ou é ganhar. Vencer ou vencer, não tem outra alternativa para o Guarani, não tem, né? Não tem. O Geraldo está falando... Só o comentário do Geraldo falou aqui, não é um comentário tão fora, não, que o Bugre só tem um interesse, que é levar a Macaca junto para a Série C. Eu não descarto muito isso daí também, não, né? Descarto.
Porque e é por isso que para Ponte Preta o derby é muito perigoso, porque o time do Guarani vai entrar, pelo menos supõe-se, né? Pensando dessa maneira, e eu acho também, eu concordo, vai entrar comendo grama, vai entrar esse jogo eles não vão perder, no sentido assim, ó, é o jogo que a gente não pode perder. Aí se vai ou não perder, aí o jogo é jogado, né? Aí vai da maturidade de ambos as equipes. Aí, às vezes, entrar pilhado demais acaba complicando também, né? Aí é que é o problema também. Mas eu concordo com o Geraldo. Eu acho que não digo que só tem esse interesse, né? O interesse... Mas tá coligado, né? Sim, tá coligado. Exatamente. Né? Você não pensa assim, ô Celso? O Guarani, ele tem que sair fora. Mas na verdade, não só eu que penso assim, não. Eu tenho uns grupos que eu estou aí no WhatsApp, todo mundo está falando isso aí. O interesse do Guarani, a partir de agora, é prejudicar a Ponte Preta. Porque o Guarani sabe que ele não vai ter tempo hábil, não vai ter condições de buscar as vitórias e tempo hábil para se recuperar. Agora, o Guarani... esse jogo da Ponte para o Guarani do derby, esse derby para o Guarani vai ser como se fosse uma lavagem da alma, vamos supor, mesmo que não caia, é aquilo que eu falei para vocês, aqui em Campinas é assim, funciona assim, ganhou o prêmio de consolo, né, Celso? O prêmio de consolo, buscou a palavra correta. O jogo do Guarani ganhar da Ponte Preta é o prêmio de consolo, e para a Ponte ganhar o derby, ela ainda tem possibilidade de escapar. Mas, cara, eu acho que eu vou nesse caminho dele aí, viu, do Geraldo Tadeu aí. Eu acho que vai acontecer muito isso. E depois, se o Guarani perder para a Ponte, o Guarani não tem interesse em mais nada. Eu acho que se o Guarani perder para a Ponte, aí é um ponto final total do que já acabou faz tempo. Eu acho que o principal, porém, é justamente o que vocês estão falando, é se a Ponte perder o derby. Eu acho que se a Ponte perder o derby, eu acho que o principal afetado, o principal time que pode ser afetado com esse derby, eu acho que é a Ponte Preta. Eu acho que o Guarani já foi, não é de hoje, não. O Guarani já foi faz tempo. Então eu vou 10h22 e 28, para a gente ir terminando essa resenha especial do derby, eu vou dar uma pimentada. Você acabou de falar, o João Vitor Rubio. Você falou que o Guarani, na sua opinião, já caiu. Já caiu. E a Ponte? A Ponte cai ou não? Eu posso dar duas respostas. Não é ficar em cima do muro, mas eu acho que depende muito do derby. Eu acho que se o Guarani ganhar esse derby, a Ponte cai. Tô cravando. Se o Guarani ganhar, a Ponte cai junto. Se a Ponte ganhar, a Ponte não cai. É o ânimo do derby, né? O que o derby faz sempre com o pós, né? Pós-derby que acontece com o campeonato. E se empatar? Eu acho que a Ponte se salva também. Ô Wagner Ferreira, você acha que o Guarani já caiu? Eu disse para você isso já na partida contra o Ceará, né? Com o Ceará não, contra o CRB. E mesmo vencendo, a sequência de jogos é muito complicada para o Guarani. Eu vejo a Ponte uma situação mais confortável, que ela pega o Guarani em casa, né? O derby campeão, embora tudo isso, em tese, não se leva muito em consideração o resultado, porque tudo que acontecer é normal, mas a Ponte joga em casa com o Brusque, confronto direto. Será que não ganha esse jogo? Joga em casa com o Paysandu. Será que não faz mais 3 pontos? Joga em casa com o Sport. Jogo difícil, mas joga dentro de casa. Então, eu acho que a Ponte tem 35 pontos. Se ela fizer o dever de casa, ela vai a 9,44. Eu acho que escapa com 44. Então, vejo a situação da Ponte mais confortável. Independente do derby. Entendeu? Então, acho que o resultado aí, se o Guarani vencer, não quer dizer que vai escapar. E se a Ponte vencer, aí sim. Aí ela fica com a faca e com o queijo na mão, porque ela tem jogos mais favoráveis do que o Guarani. Mas se perder, você crava que cai a Ponte? Não dá para cravar, em função dos jogos que ela tem dentro de casa. Né? Como já disse aqui, ela vai pegar o Brusque, o Paysandu e o Sport. Agora fora é a pedreira, né? Pega o Mirassol e pega o Avaí. Então mas se perder, Vagnão, vira uma bagunça, vai sair. Imagina quando perder esse derby e sair a torcida saindo do estádio lá.
Bom, isso na zona do rebaixamento. Isso é pensando no pior, né, o Celso? Mas eu vejo a situação na Ponte, não vejo muito complicada, não, viu? Eu gostaria que o Guarani estivesse no lugar dela. Você quer saber? Tem que saber aproveitar, né? Pois é. Ô Celso, e você acha que o Guarani já caiu? O próprio Wagner fez umas contas aí, o Guarani chega... se o Guarani ganhar todas, o Guarani soma quantos pontos? Faz aí, rapidão, essa conta aí. Está com 28? Faz 46 pontos. Então, não caiu ainda, mas para ganhar todas. Mas e para ganhar? São 6 jogos? 49, né? É aí. É difícil ganhar, é difícil você cravar 100%, né? 49, viu, Celso e Wagner? Agora, se perder o derby, se perder o derby, tchau. Se ganhar, vai respirar um pouquinho. Mas é difícil, acho que já foi, viu? Porque depois pega uns jogos muito complicados fora de casa, né? E a Ponte? A Ponte, rapaz, eu vou falar para você, a Ponte é algo a ser estudado pela NASA, né? Mas vamos lá. E a Ponte ainda tem chance, e passa muito pelo resultado do derby, é o que eu acabei de dizer aqui agora. Deus me livre, se a Ponte perder o derby, o clima vai ficar terrível, a pressão vai ser muito grande, né? A não ser que a torcida mude, né? Entenda que o derby é um jogo diferente, perdeu, tem que ganhar do Brusque, depois tem que ganhar do Mirassol, mas aí vai cada vez ficando pior. Eu acho que o resultado para a Ponte, por isso que eu falo, 1-1 para a Ponte no derby não pode ser desprezado. Não pode achar que também vai ganhar do Guarani a hora que quiser, porque depois leva sapatada como levou de Operário, como levou de Ituano, que ficou na roda, levou de Chape. Tem que respeitar o adversário, porque é um clássico e é um time que está em recuperação no segundo turno. Então, assim, Operário, né? Eu acho que o empate para a Ponte ainda ajuda a Ponte. Não pode perder esse jogo. Se perder esse jogo, aí vai atrapalhar tudo, porque aí vai virar um forfé danado lá no meu gestor. Ô, Luiz, eu acho que a Ponte não cai. Não cai? Não cai. E aí, Luiz, você acha que a Ponte cai? Que o Guarani caiu? O Guarani caiu. O Guarani já caiu. E a Ponte? Anderson. Caiu, não caiu. Eu digo se a Ponte, né? Cai ou não. Vou pegar aqui rapidinho. Só pra mim ver aqui. Eu vou tirar o derby, tá? Cadê? Só faz as contas tirando o derby. Eu acho que é uma boa. Não conta com os pontos do derby, só pra ver. Não, mas o Guarani conta com os pontos do derby. A Ponte não... Ela empata com o Brusque. Em casa. Aí ela pega o Mirassol fora. Perde. Então, vamos lá. Você falou, é 1 ponto aí. São 36. Aí depois, cadê aqui? Paysandu em casa. Paysandu. 3 pontos. Você acha que não? Paysandu. Então caiu, pô. Então não precisa fazer mais conta, não. Deu atrás, acaba aí. E do Vila Nova perde lá também. Então aí a Ponte vai cair. Mas... Não, já caiu. Não, empatou com o Brusque em casa, já caiu, pô. Não tem jeito. Empatar com o Brusque, empatar com o Paysandu, aí a casa caiu. O resultado para a Ponte tentar não cair é ganhar o derby e o Brusque. Depois tentar ponto fora. Complicadíssimo. Eu acho que o Ituano é um time que vai cair. A sequência de Ituano agora vem uma sequência muito ruim. O Ituano é um time que cai. E eu não sei por quê. O CRB, eu acho que é um time que cai. Tá aí numa... Brusque. Tentando... O Brusque. Então, o Brusque, eu não sei por quê, mas eu acho que ele ganha amanhã do CRB. Vai afundar mais o CRB, já vai dar esse passo para frente aí. O Brusque pega... O Brusque pega, quer ver? A Chape. Jogo aí de clássico lá, catarinense, né? É jogo esquisito. Pega o Botafogo em casa. Confronto direto. Aí joga com o Paysandu, que é confronto direto, só que daí é fora de casa. Olha aí, ó. Tá na mesma quase situação que a Ponte. Joga com o Guarani na penúltima rodada lá em Brusque. O Guarani, dependendo do resultado, o Guarani já não vai. Se o Guarani quiser derrubar a Ponte, tchau, né? Pega o América Mineiro
fora, que eu acho que daí é... Então tá vendo como que eu acho que o Brusque, não sei porquê, mas o Brusque ainda tem uma chancezinha aí, né, de escapar. E o Guarani é aquele lance. Vocês falaram tudo. A partida é domingo. Se conseguir um resultado, respira. Se não conseguir, mas ainda assim a sequência é muito, muito complicada. É Novo Horizontino, é Goiás, Sport Recife, rapaz do céu. O Guarani pega time brigando por título, por acesso. Complicadíssimo. O Roberto Santos está falando aqui que Ituano, Botafogo, CRV e o Guarani. Cai. O Matosinho está falando que Brusque e CRB vai ser 0-0. O Davi está falando que o Botafogo acho que cai também. É complicadíssimo. O problema da O Anderson, Ponte e Sport é em Campinas. É em Campinas. A Ponte pega... O Sport já pode estar classificado. Já pode ter garantido acesso. Pode. Tá em terceiro colocado o Sport. Aí vai querer brigar, vai querer buscar título. É pedreira. Daí, não é fácil também, não. Esse daí eu acho que é um jogo que é o famoso jogo para descartar, né, da Ponte. É na penúltima rodada. É penúltima rodada? Não, eu acho que... Não, tô dizendo dos jogos em casa. A Ponte tem o Guarani, Brusque, Paysandu e Sport. Desses 4 jogos, eu acho que o Sport é um jogo a ser descartado. Porque os outros, a Ponte tem, jogando em casa, na minha concepção, a obrigação de vitória nessa situação que ela está hoje. Como tinha com o Ituano, com o Operário, o negócio fumado. Sim, exato, mas é o que nós estamos falando. Se não ganhar do Guarani, se não ganhar do Brusque e do Paysandu, esquece. Aí já caiu, pô. Aí já caiu. Vamos lá, pra gente encerrar. Zanqueta deve ter tomado o remedinho dele, marcou 6-1 para a Ponte, né? É um fanfarrão, né? E aí, Luiz? Placar de Ponte Preta e Guarani, derby 208 no próximo domingo. O João Vitor tá mandando mensagem agora no chat. Olha, Anderson, com a dor no coração, 1-1. 1-1. Não vai ser só você que vai dar esse resultado, que eu tenho certeza. O João Vitor Rubio, que tá agradecendo a galera aí no chat. Então você fala o seu placar aí, escreve pra gente o seu placar de Ponte Preta e Guarani no próximo domingo. Enquanto isso, o Vagnão, e aí? Já botei no grupo lá, 2-2. 2-2, jogo de bastante gols. 2-2. O Lemos Matosinho tá falando 1-0 para Ponte. O João Rubio tá falando 2-1 pro Guarani. 2-1 para o Guarani. O Geraldo 3-1 para a Ponte. Celção. Fala lá. E aí, o placar? Para mim é 0-0. E a Ponte não pode desperdiçar, a Ponte não pode achar que é um resultado ruim. Deve é diferente. Tá? E eu vou dizer para você por que é 0-0. Rocinho Batista, me perdoe do que eu vou falar, mas tenho medo de jogar derby, hein? Pelo amor de Deus. Haja vista que ele não ganhou derby ainda. E quando, no derby do primeiro turno, ele teve uma oportunidade incrível de ganhar aquele jogo. E ele recuou o time, ficou naquele joguinho modorrento. É por isso. O Rocinho tem medo de jogar derby. Essa é a minha visão hoje. Então, eu vou no 0-0. Ô, João Vitor, é 2-1 ou 3-1, meu querido? Ele marcou 2-1, depois marcou 3-1. Já meteu mais um gol ali pro Guarani. O Geraldo tá falando 3-1 pra Ponte. O Fábio Almeida tá falando 2-0 pra Ponte. E o Salvione, 3-0 pra Ponte. Tá aí. Você, Grigo? Eu marquei lá no grupo. Se vocês forem lá e olhar, vai ver que eu não. O Celção tá falando alguma coisa, Celção? O Salvione marcou quanto aí? Eu tô marcando aqui. 3-0 pra Ponte. 3-0. O Fábio Almeida, 2. O Fábio Almeida, 2-0. A Ponte, fechou. O Fabiano Rubio, que é o pai, né, falou 3-1.
3-1 para o Guarani. 3-1 para o Guarani. Pai do João Vitor, não esperava outra coisa, né? E eu vou já tinha até marcado. O placar que eu coloquei lá no grupo, eu vou falar aqui, né? Eu acho, na minha opinião, 3-0 para a Ponte. 3-0, a minha opinião. Tá aí. Oi. A minha opinião foi porque eu estou Ponte Pretano. Mas, na minha concepção, acho que 2-1 pro Guarani. Não, mas você vai dar a sua opinião de Ponte Pretano ou de concepção do Luiz? O Luiz, lembra aquele desenho? Ó dia, ó céu. O Nelsinho mata a vontade de ganhar um derby. Tá aí o Geraldo falando. Fábio Almeida tá falando, aliás, vários posts de Ponte Pretanos por aí, fazendo aqueles famosos caixões, né? Que a gente sempre vê nessas rivalidades, um time quando tá ruim, mas tomar cuidado. Eu falo isso aí. Os caras comemoram as coisas. Vou falar, não posso falar. Vou falar. Os caras contam com coisa antes da galinha botar, velho. Eu não vou falar onde que para, né? O ovo da galinha, mas, cara, não é assim as coisas, velho. Tem que comemorar na hora. Mas é torcedor, né? A gente também não tem que parar de ser rabugento. Deixa os caras fazer a festa, que a festa é bonita. Quando é lá embaixo, acontece a mesma coisa. Tá certo, tá de parabéns. É normal, isso daí esquece o que eu falei. Bom, maravilha. O João Vitor tá falando que você tá precisando de Gardenal, viu, Luiz? Ô, Wagner Ferreira. Pega com zanqueta, deve ter uns blisters lá. Wagner Ferreira. Vocês estão esquecendo de um detalhe importante, hein? Que esse derby pode ser disputado debaixo de chuva, hein? Muita. Previsão de chuva forte aí, sábado, domingo, e você sabe que a chuva pode, né, equilibrar as coisas, pode acontecer gol casual. Exato. Então vamos lá, torcer para que São Pedro colabore também, tá certo? Eu vou falar uma coisa para você, se chover o que está na previsão, capaz de não ter jogo domingo. Exatamente. Estou falando de 200, 250 milímetros, é muita água, cara. É muita água. Não rola, velho. Não descarte essa possibilidade não, viu? Deixa eu ver isso aí, é compatível com a habilidade dos jogadores, né? Ô, Wagner Ferreira, muito obrigado. Essa resenha maravilhosa, ó, 22 horas, 44 minutinhos, né? Rendeu, a gente sabia que ia render o papo demais. Estaremos juntos, se Deus quiser, no próximo domingo, né? Então, a partir das 5h30, lembrando a galera aí, a partir das 5h30, 17h30, a nossa jornada entra no ar. 1 hora antes da partida. Assim que começar a sair as escalações, a nossa jornada já entra e a gente vai continuar esse bate-papo, né? Aí já com as escalações em mãos, tá? E começar a fazer análise, as projeções, e aí sim, às 18h30 a bola vai rolar. Eu estarei nessa junto com o Wagner Ferreira, Celso Fittipaldi, o Lemão Zanqueta e o Luiz Henrique Zanqueta. É o time da Grigo que vai fazer parte desse derby. Que seja um derby aí, né, Wagner, Celso, Luiz e a toda a galera, um derby de paz, principalmente fora do estádio, que as torcidas aí, né, esses encontrinhos de redes sociais não aconteça, que o torcedor ponte-pretano possa ir tranquilo ao estádio, né? Várias pessoas perguntaram como funciona para levar, que é criança abaixo até 12 anos, tem que fazer um cadastrinho, mas pode ir acompanhado mais responsáveis. Mas, Wagner, até domingão, estaremos juntos aí nessa festa que é o Derby Campineiro. Muito bem, Anderson, só lembrando que o torcedor da Ponte continua aqui de frente ao estádio aqui, na comemoração pré-derby, hein? Soltando fogos de artifício e tal, aquele churrasquinho rolando. Realmente, como o Celso falou, o torcedor tem que fazer a parte dele, e o jogo é dentro do Moisés Zuccarelli, o torcedor da Ponte tem mais que se organizar e lotar o Majestoso. A previsão é de que mais de 15 mil torcedores estejam presentes nesse clássico. E nós estaremos lá para conferir tudo isso. Assim que as escalações saírem, vamos fazer análise em cima dos fatos reais, né? O que pretendem Alan Al e Nelsinho Batista com relação às equipes que vão mandar a campo. Aí sim, aquele que estiver acompanhando a nossa web Rádio Grigo vai ficar bem informado e
por dentro de tudo que vai acontecer nesse derby de número 208, Ponte Preta e Guarani, Guarani e Ponte Preta, de tantas tradições. Eu estava dizendo, né, que o derby é emocionante na atualidade, mais pelo espírito, pela tradição, do que pelos times que estão representando as duas entidades. Não sei se vocês entenderam, que os times não estão motivando em nada, mas a tradição continua, né? Tradição centenária aí de rivalidade entre Ponte Preta e Guarani e vice-versa. Grande abraço a todos. Celso, quem está com a gente é o Luiz, o João já foi, Lemão já foi. A gente estará junto, então, no domingo. Antes, porém, no domingo pela manhã tem Campeonato da Imprensa. Nós da SEC enfrentando vocês da Rádio Grego. Podemos falar assim, Anderson? Podemos, por que não, né? Tá certo. Maravilha. Grande abraço. Até lá. Wagner Ferreira. Esse é Wagner Ferreira. Celso Fittipaldi, mais uma resenha. E nós já fizemos várias, hein? De pré-derby, né? Pré-derby, pós-derby. Mas valeu. Mais um bate-papo gostoso desse jogo, dessa rivalidade daqui da nossa cidade, Ponte, Guarani, Guarani, Ponte. Domingo estaremos juntos lá no Majestoso para conferir em loco o que vai acontecer, né? Nesse derby temido, vamos dizer assim, por ambas as torcidas. É isso aí, Anderson. Agradecer o amigo, né, por mais essa resenha. Resenha de número 58, anotem aí para não esquecermos. Espero que seja um jogo bom, que não vai ser fácil, ainda mais se chover. Rapaz do céu, vai ser um Deus nos acuda. Mas eu ser bem sincero para você, é muito triste, cara. Como eu abri o programa, eu vou fechar o programa. O trabalho que essas diretorias estão fazendo nos clubes de Campinas. Cara, é muito triste. Você vê torcedor lamentando de um lado, torcedor lamentando do outro, aí você passa para um torcedor, cara, não precisa nem ser de outro, você pega o torcedor lá do Bragantino, onde tem o cara está feliz, porque o time está lutando, está lá, mas está numa divisão onde Ponte e Guarani jamais deveriam ter saído, né? E Ponte e Guarani hoje vão disputar um derby, porque o importante é permanecer na série B. Olha os senhores, o tamanho do trabalho que fizeram para os times de Campinas. Então, assim, lamentável, a gente espera que tenha um derby bom, que as torcidas comemorem, mas que mantenham a cabeça no lugar, né, que é um jogo de futebol, mas na segunda-feira todo mundo tem que trabalhar, né, porque senão o boleto chega e tem que pagar, se não pagar, corta a internet, aí fica caindo e coisa e tal, né? Sabe como é que é? Então, espero, Anderson, que tenhamos um bom jogo e que vença o melhor e que, se for um empate para a Ponte, que a Ponte entenda também, o torcedor entenda que não é de todo ruim, mas tem que fazer o dever de casa. Tá bom? Um forte abraço ao Vagnão, a você, ao Luizão. Luizão, amolece esse coração aí, rapaz. Carme esse coração, Luizão. Como é que você chamou o Gé? Curupira? Meteu o pezinho para trás. Pô, mas o Gé, o forte dele não é o pé mesmo, não. O forte dele é a cabeça, é presença de ar e cabeça. Um abraço, fica com Deus, vamos descansar, que amanhã é sexta-feira, Anderson. Celso Fittipaldi, o Purga. Graças a Deus, amanhã é sexta-feira, bom demais. Luizão, valeu demais, mais uma resenha, valeu por ter voltado às nossas transmissões. Faço das palavras do Celso a minha, calma o coração. Mas valeu, estamos juntos aí e estaremos repercutindo esse derby e todo esse final de Campeonato Brasileiro da Série B ainda. Valeu demais a sua presença aqui, junto do meu lado, aqui no estúdio da Web Rádio Grego, Luizão. Ô, Anderson, obrigado por abrir as portas do estúdio, para mim estar de volta. Celção, obrigado, Vagnão, grande Lemão, Rúbio, foi maravilhoso estar com vocês essa noite aqui. E agradecer a galera que eu mandei lá o link, mandaram aqui no zap, galera aqui, ó, me deu até uma camisa, sabadeira, maior panela aí de futebol que existe. Tamo aí, galera, valeu mesmo. Tem uns bugrinos lá, tem uns ponte pretano, mas tamo demais. Aí. E espero estar mais vezes aí com vocês, falar um pouquinho de Ponte Guarani. Show! Luiz Henrique Santos.
Anderson Grigoleto. É isso daí. Estamos chegando então a essa resenha de número 58, como bem lembrou o Celso Fittipaldi, essa resenha especial do Derby 208. Então, lembrando, jornada esportiva da Grigo no domingo, a partir das 17 horas, 30 minutinhos. E aí aquele bate-papo antes, né? O pré-jogo da Grigo. Aí a jornada esportiva da Grigo, todas as emoções, informações, detalhes da partida, o pós-jogo. E lembrando do quê? Você interagindo, você participando conosco no domingo, você vai concorrer. Por enquanto, hein? Pode ser que apareça até mais prêmios, mas bola de futebol oficial, boné da Rádio Grigo, um perfume bacana demais da Fator 5, enfim, são prêmios aí, são carinhos que nós aqui da Rádio Grigo vai proporcionar para você, amigo, que sempre interage conosco, participa das nossas transmissões e curte as nossas transmissões. Afinal de contas, a Rádio Grigo é a rádio dos amigos. Valeu! Vamos ficando por aqui. Como o Celso falou, amanhã é sexta-feira. Graças a Deus, isso é bom demais. E domingão estaremos juntos. Derby 208. Até mais. Tchau, tchau, galera. Valeu a todos, a participação de todos vocês nessa resenha que estiveram conosco até agora. Aliás, tem gente que tá chegando até agora, tá chegando aqui mensagem. Valeu, João Rubio. Valeu, Zanqueta, pela participação de vocês também. Tchau, tchau, galera. Até a próxima resenha e até a próxima jornada no domingão. Derby 208. Essa foi a nossa resenha dos amigos. Aliás, sempre agradecendo ao Clube Concórdia, a Eletrolar, a VIP Canecas Personalizadas, a Life Prev Corretora de Seguros e Consórcios e a Biguá Alimentos. E, lógico, ao IGA Atacados. Lembrando que o Norimite IGA nos proporcionou o uniforme da Web Rádio Grigo. Quem quiser curtir esse uniforme, vai lá no André Cruz, domingão, às 9 horas. Rádio Grigo contra a SEC. Valeu, galera. Fiquem com Deus. Até a próxima. Resenha dos amigos.